Aos amigos do esporte de todo o Brasil, muito boa tarde. Estamos chegando para mais uma live aqui do ABC Entrevista, aqui no meu canal do YouTube. Você que nos acompanha, que me conhece o meu trabalho, onde eu faço aqui a prévia e pós-jogos do Borussia Dortmund. E também apresento o programa do Bandeira Quadriculada, que também tem canal no YouTube, que essa entrevista vai estar mais para frente. Além de me acompanhar nas narrações da Rádio FT e também nos meus comentários lá também, em Rádio Futebol Total, lá no YouTube. Hoje nós vamos trazer um convidado, simplesmente um dos principais narradores da atualidade no automobilismo do Brasil. Ele que é de Cascavel, no Paraná. Começou no jornal O Paraná, onde atuou de 1992 a 2008, onde ocupou as opções de repórter e editor esportivo. Sua experiência de locutor na área de automobilística começou em 2002 e foi até 2008, quando trabalhou no Regional de Marcas de Cascavel, na Pickup Racing, na GT Brasil e nas 500 milhas de Londrina. Na televisão, estreou em 2009, transmitindo provas de competições como a Porsche Cup, GT Brasil, Brasileiro de Marcas, Mercedes-Benz Challenger, a Fórmula Truck, a Sprint Racing, a Copa HB20 e a tradicionalíssima Cascavel de Ouro. Hoje é narrador principal da Rede Bandeirantes de televisão, onde narra a Stock Car e a Copa Truck. Meu caro Luque Monteiro, nosso convidado de hoje. Tudo bem, Luque? Um abraço a você, seja bem-vindo. Grande André, abraço rapaziada, boa tarde. Eu tô vendo que o FBI atuou direitinho aí, vocês foram dar uma vasculhada legal no meu extrato, né? Mas é por aí mesmo. Faz um tempinho já que a gente tá mexendo com essa questão, algumas questões, né, relacionadas ao automobilismo. Nesse ano não, quer ver? Daqui a 18 dias eu vou completar 30 anos de atuação no jornalismo. Então, um pouquinho de história para contar a gente tem, o problema é que sempre esquece, né? Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, você em casa, em todo o Brasil, você pode mandar a sua mensagem aqui no chat do lado, pode mandar a sua mensagem, e depois que esta live aqui estiver, quando terminar, vai ter a aba de comentários aqui embaixo. Para caso você não pôde fazer sua pergunta aqui na live, o Luque vai poder responder aqui embaixo, para que você possa interagir com vocês em todo o Brasil. Agora é o seguinte, ô Luque, você, antes de você atuar no jornal... Antes, deixa eu pedir licença, que sábado à tarde eu tirei para tomar uma cervejinha enquanto eu bato um papo com os amigos, né? Opa, claro! Aliás, sabadão, começo de ano, recomeçou aí para recarregar as energias, sair para uma temporada longa que vai vir aí pela frente. Vai ser bastante interessante. Mas vamos lá. Primeira coisa, antes de você entrar no jornalismo, você já tinha alguma relação com o automobilismo ou você já fazia uma outra coisa, uma outra profissão antes de entrar no jornal? Não, na verdade, o contato que eu tive primeiro com o ambiente de jornal, o Jornal Paraná, que você mencionou ali, foi por uma série de situações que estavam envoltas no fato de eu querer ser desenhista. Isso quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade. Eu queria ser desenhista, eu consegui estabelecer um contato com o chargista do Jornal Paraná na época, o Leo Defani, um grande amigo até hoje, foi meu professor na faculdade depois, inclusive. E durante esse namoro com a redação do jornal, que eu comecei a frequentar desde muito cedo, ia praticamente todo dia para lá, eu tomei gosto por corridas. Por acaso assisti uma corrida de Fórmula 1 na televisão. Por que por acaso? Porque era a estreia do Faustão na outra casa, e eu sempre queria ter assistido o programa do Faustão, primeiro que eu não aguentava acordado até aquele horário, do Perdidos, né, era 2 da manhã, e segundo que a minha mãe não deixava eu assistir o Perdidos. Quando ele mudou de casa, agora eu vou ver o programa do Faustão, isso foi 26 de março de 89, isso. Liguei a televisão... do Brasil e Jacarepaguá. O Grande Prêmio do Brasil. Liguei a televisão um pouco antes do horário do programa e estava terminando o Grande Prêmio do Brasil. Eu fiquei olhando aquilo, eu nunca tinha achado graça em corrida de carro. Um monte de cara andando para não sair do lugar, né? Acho que o Niki Lauda deve ter dito isso uma vez. Mas eu comecei a olhar aquilo e achei interessante. E o fato do Maurício Gugelmin ter ido para o pódio chama atenção também. A gente até levanta bandeiras contra isso, mas a gente é ufanista, né? A gente é bairrista ao extremo. Mas, pô, que legal, tem um cara do Brasil que se dá bem nesse negócio aí.
Claro que eu já tinha ouvido falar de Ayrton Senna, que era a estrela da época, mas acompanhei ele, acho que 8, 9 voltas finais do Grande Prêmio do Brasil. O Galvão Bueno anunciou, daqui acho que 3, 4 semanas, sei lá, Grande Prêmio de San Marino. Eu vou assistir uma corrida inteira, só para ver se eu tenho paciência. E deu no que deu, né? Aí tomei um gosto por corridas, assim, por acaso, graças ao Faustão. Não o conheço pessoalmente, espero ter a oportunidade de conhecê-lo em breve, né, na Band. Graças a ele, ou por culpa dele, como queira, eu acabei me envolvendo com automobilismo. Olha só, para vocês terem uma ideia, o Grande Prêmio do Brasil de 89, eu não era nascido, eu ia nascer 2 anos depois, para vocês terem uma noção. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias. Essa prova, como lembrou aí o Luke, marcou a estreia do Faustão na Globo, no Domingão do Faustão, porque o Gugu que iria para lá, o Silvio Santos simplesmente chegou e tirou ele de lá. Por conta Foi isso mesmo. Né? Por conta da questão da voz e tal, aquela coisa. Dizem, além do grande aumento de salário que o Gugu Liberato conseguiu nessa trucada que ele deu no Silvio, ele realizou uma meta pessoal, que era apresentar o Cidade contra Cidade, que era um programa de muito sucesso décadas antes. Então, o salário do Gugu, sei lá, foi aumentado a algumas potências, e ele ainda conseguiu implantar no SBT o Cidade contra Cidade. Cascavel participou, inclusive. Olha só, hein? Você vê como é que são as coisas. Por causa de uma mudança de situação de apresentador, o esporte acabou entrando na vida do Luke por um acaso, simplesmente, né, basicamente. Mas aí o que acontece? Beleza. Aí você começou a acompanhar corridas constantemente, conforme o tempo, e aí, já no Jornal Paraná, já começou a escrever sobre corridas, né? Já em 92. No meu primeiro ano de jornal, sim. Quando eu entrei no jornal, eu falei que faltam poucos dias, porque foi no dia 13 de fevereiro de 1992. Eu já frequentava a redação do jornal desde 88, mas que eu entrei como funcionário, como integrante de fato daquele time, na época era um baita de um time, foi nessa data, para cuidar do arquivo de fotos. Hoje, arquivo de fotos é uma coisa que não faz sentido, mas naquela época era arquivo mesmo, eram móveis imensos, pastas suspensas, fotos papel, que eram reveladas lá dentro do jornal mesmo, fotos em preto e branco, porque o jornal era impresso em preto e branco. Eu entrei para cuidar disso. Depois de um mês e pouco, me foi atribuída a preparação da página de televisão, horóscopo. Isso é um material que tinha que reunir e editar. Era um trabalho muito simples até. E no final daquele ano, foi quando eu fui trazido para a editoria, de fato, para escrever sobre automobilismo. Eu lembro que era um sábado à tarde, todo mundo já tinha terminado o serviço, a edição do jornal estava fechada, e tinha um jornalista que hoje vive em Rondônia, o Valdir Costa, que já era um veterano na época. O Valdir hoje deve ter uns 160 anos, mais ou menos. Tomara que chegue isso a ele, só para ele me xingar. O Valdir estava adiantando algum trabalho da semana seguinte lá, e eu estava assistindo pela Bandeirantes o Marlboro Challenge, que era uma corrida extra-campeonato da Fórmula Indy em Nazaré. No domingo haveria a etapa de Nazaré do campeonato, e aquele Marlboro Challenge era uma prova festiva. E Fórmula Indy para mim não era uma coisa muito familiar ainda. Eu tinha olhos e paixões só para Fórmula 1. Parece que travou aqui, é isso? Não, pode continuar. Tá. Para mim aqui travou a imagem. E o Valdir falou, não, presta atenção na corrida. Eu falei, sim, eu estou prestando, não fala comigo que eu continuo prestando. Ele falou, não, presta atenção na corrida porque você vai escrever a matéria sobre essa corrida. Eu disse, mas vou escrever para quem? O jornal de amanhã já está fechado, né? Sei lá, meio de tarde, de sábado. Ele falou, eu mando tirar alguma coisa e vai a matéria da corrida. E ele tinha sacado também que o Emerson Fittipaldi estava para ganhar a corrida, como de fato ganhou. Então, a primeira matéria sobre automobilismo que eu escrevi na vida foi Fittipaldi vence o Marlboro Challenge. E o Valdir foi lá e tirou alguma coisa da edição de esportes que não tinha nada a ver comigo e colocou aquela matéria de poucos caracteres. E assim foi a primeira, assim aconteceu a primeira matéria que eu escrevi sobre corrida. E na semana seguinte, ele recomendou à chefia do jornal que me incorporasse à editoria de esportes para falar sobre automobilismo,
porque ele gostou do texto que eu tinha produzido, da estrutura do texto, enfim, e sabia que eu era doente por corrida, então falou, ó, o cara escreve bem, gosta do negócio, põe o cara para fazer esse troço aí. E assim começou. Olha só, hein? Ó, mas tem um detalhe que eu acho que é interessante nesse período, né? Que você, durante esse tempo, você foi escrevendo e depois já começou a narrar as corridas, primeiro regionais. Como que pintou essa oportunidade de você narrar pela primeira vez uma corrida de primeiro regional? Também foi por acaso. As coisas vieram acontecendo por acaso na minha vida, talvez por isso eu seja um pouco preguiçoso. Vocês me desculpem, é que eu estou tentando largar o cigarro e me falaram que isso aqui ajuda um pouco, né? Então eu tô com esse negócio aqui. Tinha um campeonato regional de marcas em Cascavel naquela época, era um campeonato bom, um campeonato forte, tinha um bom grid. Eu estou tentando entrar aqui pelo notebook na nossa live aqui, porque eu tô conversando com o André pelo celular e simplesmente travou a imagem, e isso me incomoda, porque dá a impressão que caiu. Ele já me falou, não, mas... Tá tudo certo aqui. Se eu entrar por aqui pelo YouTube sem áudio para não atrapalhar, a mente funciona melhor. E tinha esse regional de marcas e tinha um parceiro nosso, que é o Luiz Silvério, que era quem fazia a locução de arena lá para as pessoas que estavam no autódromo e tal, e no dia de uma determinada etapa de 2002, tinha Fórmula Truque, se eu não me engano, em Goiânia, e o Luiz Silvério trabalhava, como foi, com a Fórmula Truque até, que a Fórmula Truque morreu. Ele estava em Goiânia, não estava em Cascavel, e o presidente do Automóvel Clube de Cascavel, que era o Pedro Litron, estava preocupado, caramba, quem é que eu vou pôr no lugar do Silvério para fazer isso? Meu Deus, nossa, quem poderá nos defender? Falei, cara, me fala onde que pega o microfone que eu faço esse negócio para você. Não, você sabe fazer? A gente aprende, vai, pronto. E ali, a partir dali eu entrei, e o próprio Silvério falou, cara, põe o Luke para fazer esse negócio aí, já me porque era um trabalho voluntário, tá? Dava trabalho, mas não era um emprego, um bico, nada, era voluntário mesmo, cada um doava um pouco ali de si para a coisa acontecer, e a minha parte foi essa, e foi bom, porque deu para tomar um pouco de contato com essa questão de falar sobre corridas, falar sobre coisas que estão acontecendo, e desde muito cedo vinha, por exemplo, mãe de piloto falar comigo, falou, tem uma coisa que você fala quando acontece a largada, puxa, pra gente que tá ali no box, isso dá um nervosismo, não faz isso não. Falei, mas o que é? Falei, tal coisa. Porque a gente fazia essa narração, essa comunicação, enfim, do último andar da torre da reta antiga. Essa torre existe ainda no Autódromo de Cascavel. Caraca! E então largava na reta antiga, os pilotos desciam para o bastião e quando chegava no bastião não tinha visão, né? Aí eu falava alguma coisa, algo como, eles estão no bastião, só Deus sabe o que está acontecendo lá, não tinha nada de câmera, de transmissão de TV. Não tinha nem monitor para você dar uma olhada. Mas, né, às vezes tinha cronometragem para acompanhar, não era sempre. Então, eu lembro que um dia a mãe de um piloto veio falar para mim, você fala que só Deus sabe o que está acontecendo lá, a gente fica com medo. Eu não lembro o nome dela agora, lembro o nome do filho dela. Falei, fica tranquilo, que se é Deus que sabe o que está acontecendo, tá bem cuidado. Tá? Mas... Então foi assim que começou. E aí disso, alguém indicou para fazer outra coisa. Então houve assim muitos nomes que você vai formando uma carteira de contatos também ao longo de qualquer trabalho que você faça, né? E eu não gosto de listar nomes, porque a gente acaba esquecendo pessoas que foram importantes. Mas ali teve Milton Serralheiro, teve Jorjão Guirado, teve Pedro Litron, teve o próprio Luiz Silvério, o Alain Magalhães, que é um papa do automobilismo também. Ele, na época, tinha uma categoria que ele levou para Cascavel e me contratou. Inclusive, ele conta uma história até hoje no Facebook, a cada oportunidade ele volta nisso, de dizer que quando ele me chamou para fazer a categoria dele, eu falei, nossa, mas eu vou narrar sua categoria, você ainda vai me pagar por isso? A conversa não foi bem essa, mas a gente mantém o folclore. E aí o Rubens Gatti, que é o presidente da Federação Paranaense de Automobilismo, que me indicou para fazer esse trabalho na Pickup Racing, e aí eu comecei a viajar pelo Brasil acompanhando as provas da Pickup Racing, porque é um trabalho que se faz em loco, né? Então, e assim as coisas vieram acontecendo. Aí o próprio Alain Magalhães me indicou para o Toninho de Souza para fazer a etapa do WTCC, quando o WTCC veio para o Brasil em 2006, eu fiquei 5 anos fazendo a etapa brasileira do WTCC, e numa dessas etapas, a de 2009, tinha uma categoria na programação preliminar
talvez você já tenha ouvido falar, que chama-se Porsche Cup Brasil. Sim. E durante esse evento veio um rapaz falar comigo, eu estava lá no meio da reta, conversando com a galera, com o microfone e tal, e tentando... Porque o trabalho de locutor de arena, e não entenda isso como pejorativo, às vezes as pessoas deturpam um pouquinho isso, também meio que um trabalho de palhaço, né? Você entreter... Ó, tem 50 minutos sem nada na programação, e tem gente na arquibancada. De algum jeito você tem que entreter essas pessoas, então... O locutor de arena, de um evento esportivo, ele normalmente não tem a competência e o talento de um palhaço, mas a lógica do trabalho é a mesma. E eu ali falando com a galera, veio um rapaz falar comigo, pedindo autorização, se apresentou, tudo mais, pedindo autorização para gravar. Oi? Não, você falou, continua falando aí, você depois eu complemento uma informação. Ah, tá, é que eu só vi a imagem aqui, não veio o áudio, fiquei preocupado. Aí ele pediu autorização para gravar aquela conversa durante as corridas para ele pôr em alguma transmissão que ele fosse fazer ali nos próximos dias e tal. E ele se apresentou como sendo Denner Pires, o organizador da Porsche Cup. Eu olhei para aquele moço, cara, esse cara tem a minha idade, mais ou menos. Aí a primeira coisa que eu falei para o Denner, olha só que oportunidade que eu podia ter jogado fora. Quando ele falou, eu sou o Denner, da Denner Motorsport, eu falei, não, você deve ser o filho do Denner. Eu leio sobre a Denner Motorsport desde que eu era moleque. Ele falou, não, eu sou o Denner, meu pai chama Olívio e tal, e, enfim, já deu uma bola fora de saída, né? Mas dali começou um contato que aquele próprio evento ali de Curitiba, ele estava sem narrador no autódromo. Eu fiz a gravação para ele, para transmissão de TV, que era para Bandeirantes de São Paulo, só ele ia passar a corrida uma semana depois, e a partir dali a gente começou um vínculo, isso era começo de 2009, que foi até o começo de 2021, quando eu entrei na equipe de narradores da Rede Bandeirantes, acabou que as coisas mudaram um pouquinho, tal. O Denner ainda tentou, de alguma forma, que eu continuasse com o time da Porsche Cup, mas... que está muito bem guarnecido em termos de transmissão de TV na Band, com o Ivan Bruno, está fazendo um trabalho excepcional lá também. Então, ali, a partir da minha entrada na Porsche Cup, no começo eu fazia tanto a locução de arena quanto a transmissão de TV. Era uma coisa até um pouco insana, mas funcionava e dava certo. Aí começaram a aparecer outras oportunidades, outros contatos de outras categorias. Aí, como você já mencionou, a GT Brasil também trabalhava como locutor de arena. O Cacá Ambrosio foi um dos nomes que eu esqueci antes. Foi quem me levou para lá. Ele era o locutor de arena, mas precisava de dois por uma situação específica. E em 2011, o Cacá já não estava mais na categoria, ele havia saído. E eu indo para Curitiba para fazer a etapa, de novo Curitiba, né? E, de repente, eu recebo um telefonema dizendo que, por algum motivo, o Theo José não iria narrar aquela transmissão no domingo. O Theo tinha feito as duas primeiras etapas, no AMB e em Interlagos, e ele não iria fazer a etapa de Curitiba. E me perguntaram, você topa fazer a transmissão da Band? Eu falei, como assim, se eu topo? Vocês estão loucos? Eu que vou para dentro. E é a mesma coisa, mas é isso, já fez? Não interessa, a gente dá um jeito. É o tipo de oportunidade que passa uma vez na sua frente, né? E ali fiquei com a GT Brasil também, primeiro na Bandeirantes, depois na Rede TV, depois na Bandeirantes de novo, até o fim da categoria em 2013, e aí apareceu o Brasileiro de Marcas, que era a Copa Petrobras, aí apareceu a Fórmula Truck ainda nos últimos anos dela, e depois a Copa Truck, agora na Bandeirantes também. Nisso passou o Audi DTCC, provas de longa duração, Brasileiro de Endurance, que eu fiz transmissão por 3 temporadas. Fatalmente eu vou estar esquecendo alguma coisa também. Cascavel de Ouro, que eu tinha envolvimento direto na organização, e dentro da Cascavel de Ouro nasceu também a Gold Classic. Cadê a câmera? Pro lado de cá. Aqui, ó. A Gold Classic foi um paliativo que a gente achou ali no evento de 2018 e acabou virando um grande sucesso aí também do nosso automobilismo. Tenho a felicidade de estar organizando esse trabalho ainda. Os dois pontos que eu queria falar. Primeiro, você falou do Luiz Silvério, que era o repórter da Fórmula Truck, tanto na época de Rede TV, quanto na época da Bandeirantes, sempre naquela parceria histórica com o Theo, que fez muito, muito sucesso, de uma forma impressionante. Até mesmo quando, depois que a Truck saiu, eu não sei mais aonde ele foi parar. Eu não lembro mais aonde ele está atualmente. Peraí que eu...
Fui tentar... Ele está no Paraguai, tá fazendo outro tipo de trabalho lá. A esposa dele, a Patrícia, que é cantora também, ela faz um monte de trabalhos de divulgação, de mídia, meio que assim, blogueira. Não acho que tenha nada de pejorativo nisso. Às vezes as pessoas veem algumas colocações como sarro, e bem pelo contrário, é o trabalho que ela faz mesmo, de divulgação de produtos e tal. E o Silvério está por lá também. A gente meio que perdeu um pouco de contato desde que ele foi embora para o Paraguai alguns anos atrás. Mas sempre foi também um grande parceiro. A gente manteve juntos durante aí uns 18 anos um jornal de automobilismo, um jornal Motor Esporte. Na verdade era dele, eu fazia o jornal para ele, o jornal era dele, né, que a gente mantinha junto. Ele me pagava por isso. E tá pelo Paraguai o Luiz Silvério. Olha aí, então tá aí o Silvério no Paraguai. Aliás, quero mandar um grande abraço para ele, que para mim é um dos maiores repórteres da televisão. E quero fazer questão de trazer ele aqui para poder contar histórias para ele. Eu não sei como é que nós vamos achar ele, mas vamos... Eu te dou o contato dele depois do nosso bate-papo aqui, ué. Olha, depois vamos tentar. Aí você me passa o contato, aí eu vou tentar falar com ele para a gente poder fazer uma live com ele, que seria sensacional. Ele é um repórter fantástico. Fantástico. O nível de informação, o nível de opinião que ele tem também, que é um negócio maravilhoso. E outro detalhe importante. A Porsche Cup tem um detalhe que é curioso também na minha vida. Por quê? Na época que eu apresentava a bandeira quadriculada na Rádio FT, eu cheguei a mandar um e-mail, veja você, num e-mail antigo, ainda de Hotmail, para a Porsche Cup, para poder liberar imagens para que eu pudesse usar no programa, para a gente poder falar da prova, porque eu não sabia como fazer para pedir os melhores momentos, para poder usar, como que eu poderia fazer, porque naquela época só tinha como pegar a corrida na íntegra. Então, até eu pegar e editar e colocar no ar, ia ser muita dificuldade para conseguir fazer tudo isso. Aí eu mandei uma comunicação lá, e aí eles falaram, olha, beleza, você pode pegar e usar e tal. Eu não sei como é que é agora. Talvez eu teria que pegar de novo o e-mail deles, para poder pedir autorização, para poder, se eu posso usar a imagem da categoria lá no bandeira. Hoje em dia, as categorias disponibilizam o que é chamado de video release, um pacote de imagens já compactado, já resumido, com o que de principal tiver acontecido em cada uma das corridas e tal. Então, os departamentos de comunicação dos campeonatos hoje já disponibilizam isso. É muito fácil hoje de conseguir isso, é diferente de, sei lá, 10, 15 anos atrás. Muito bem, muito bem. Ó, outro ponto que eu acho que é importante falar também da carreira do Luke é o seguinte: ele é o único narrador da história a ter narrado em pelo menos 2 ou 3 emissoras diferentes e de categorias diferentes na história da televisão brasileira. Eu acho que não, deve ter tido bastante gente que fez isso, viu? Talvez, mas assim, em registro de arquivo, vamos dizer assim, nacionalmente falando, talvez você tenha sido o único que tenha chegado nesse patamar. Porque, para você ter uma ideia, ele já teve narrações que apareceu nele quando o Acelerados estava no SBT, quando você narrou algumas corridas aí que o Cássio estava correndo e tal. Da GT Sprint Race, categoria que eu esqueci, inclusive, olha. E acabou aparecendo lá, é um negócio curioso. Tanto que lá Tava perguntando outro dia para um amigo meu, ele falou, olha, lá no SBT Vídeos, não tem o programa dos Acelerados da época do SBT lá, e algumas narrações do Luke estão lá. Então, tipo, é um negócio muito louco, é um negócio maluco, assim. Porque eu narrava para o Band Esportes as provas da GT Sprint Race. Pois é, isso que é o mais curioso dessa história toda, tá ligado? E aí é um bate-bola que o Cássio fez entre o Band Esportes e o SBT também. O Acelerado estava no SBT nessa época. Isso não pode parecer assim bem pitoresco para quem está de fora, mas é um trâmite normal até, tá? Então é uma coisa comum de acontecer. De você narrar por um evento para uma emissora e um compacto aparecer em outra. Pode acontecer. Entendi, muito bem. Hoje não poderia, porque na época eu não tinha um vínculo direto nem com a Band, nem com o Band Esportes. Eu tinha um vínculo com a categoria, então a categoria tinha um material que era imagens e a narração. Aí a categoria fazia o que bem entendia com isso, eu não devia essa satisfação para ninguém. Hoje já não poderia, por exemplo. Obrigado, meu anjo. Acabei de pedir mais uma aqui, tá? Hoje não poderia, porque eu tenho um contrato com a Rede Bandeirantes. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo. Se a categoria tivesse
uma oportunidade de inserção no SBT ou em qualquer outra emissora, não poderia ser com a narração que eu fiz. Então tá explicado. Um caso específico meu, né? Então está explicado por que ele apareceu em tantos lugares diferentes em pouco tempo, né? Negócio surreal. Agora, vem cá. Quando você narrou a primeira vez na Band, era como freelancer, não é isso? Ou era só da categoria? Eu era contratado pela categoria. Eu era o locutor de arena ainda, que era da GT Brasil. E, inclusive, foi um dia curioso, porque nessa época eu trabalhava, eu tinha um trabalho paralelo, deixa eu trocar de boné aqui, que era tocar na noite. Eu tinha uma dupla sertaneja com a minha ex-mulher, e na quinta-feira à noite a gente tinha feito uma apresentação numa casa noturna de Cascavel, e na sexta de manhã era o voo para Curitiba, que eu fiz o favor de perder. Acordei um pouquinho mais tarde, não consegui pegar o voo. Aí a primeira coisa foi avisar o pessoal, falou, deu errado aqui, perdi o voo, vou ver como é que eu faço para chegar em Curitiba, era na sexta-feira. Falei, não, fica tranquilo, sexta-feira é de boa e tal, e assim, assado, tá bom. Aí lá pelas 10 e pouco da manhã, me liga a Juliana Chicama, da Auto Mais. A Juliana era uma das chefes eu tinha o contato dela no celular, nunca tinha falado com ela por telefone, e ela nunca tinha me ligado. Pensei, pronto, eu vou levar aquela bronca, porque não estou lá, né? Bom, a Juliana nem sabia que eu estava lá. Para eles, inclusive, foi um alívio não ter locução de arena na sexta-feira. A gente não sabia disso. Achava que tinha que trabalhar, mas a demanda era só de sábado e domingo mesmo, e a partir daquela etapa passou a ser assim. Mas a Juliana foi quem me ligou com aquela conversa que eu mencionei antes. Olha, o Theo José não vai poder fazer a transmissão da Band nesse fim de semana. Você faria? Nossa, como não, né? Então foi a primeira vez que eu narrei na Band, mas o meu vínculo, o meu acordo, como foi até o fim da categoria, foi com a GT Brasil. Como na Copa Petrobras de Marcas, todas as temporadas que eu narrei, eu entrei ali na metade de 2013. Ainda existia a GT Brasil. Eu lembro que eu estava entrando no Autódromo de Curitiba, sempre o Autódromo de Curitiba, o finado. Eu estava entrando no autódromo numa quinta-feira de Porsche Cup e recebi um telefonema do Renato Baroni, que era da equipe da Vicar, era a equipe liderada pelo Maurício Slaviero na época. O Baroni, com aquela gentileza toda dele, né? Baita de um menino sangue bom. Como é que fazemos para contar? Colocou um monte de adjetivos bonitos, né? Com essa inebriante, não sei o quê, voz, nas transmissões do Brasileiro de Marcas. Isso tá fácil. Aí fiz aquela metade de temporada, faltavam 4 etapas ainda em 2013, e todo o restante da história da categoria, sempre pela Rede Bandeirantes também. Mais um vínculo que eu tinha com a Vicar, não com a Rede Bandeirantes. E eles tinham, claro, a autorização. Não é assim, vamos colocar fulano de tal na narração, ok? Ok. Não, a emissora, mas quem é o cara? Esse cara já fez alguma coisa? Eles vão saber quem é que vai voar, né, na emissora. Mas nunca tive restrições com isso, graças a Deus. Então, com a Rede Bandeirantes foi assim a minha participação na Copa Petrobras de Marcas, na Fórmula Truck, que eu fiz a temporada de 2016, uma grande parte da temporada de 2016. O vínculo também era com a empresa promotora do campeonato, não era com a emissora. Então, sempre foi assim. Nos anos que eu fiz categorias na Rede TV, a mesma coisa, Mercedes-Benz Challenge e tudo mais. No ano passado é que isso mudou e que eu passei a responder à Rede Bandeirantes e não a Stock Car, ou a Copa Truck, ou a Porsche Cup, ou qualquer que seja a categoria que eu vá transmitir num fim de semana. Como semana que vem nós vamos fazer a transmissão da Gold Classic no Band Esportes, no sábado, uma corrida meio-dia e a outra 3h15 da tarde, se eu não me engano, no sábado. E no domingo, o Band Esportes vai mostrar as 1000 milhas Chevrolet Absoluta. A transmissão das 1000 milhas vai começar, na verdade, no sábado, 11h30 da noite, a gente vai até a primeira hora de corrida, aí o pessoal vai descansar, e o tonto aqui vai fazer outro trabalho que eu já te conto, e a gente volta no domingo pela manhã, às 9 da manhã, e vamos até o fim da corrida, até o pódio, e no Band Esportes com as 1000 milhas. O que eu vou fazer na madrugada, enquanto o pessoal vai descansar? Eu vou correr as 1000 milhas também. Olha aí, olha só, sensacional. Aliás, Lucas, é bom a gente você explicar o seguinte, até para a gente poder aprender um pouco de como que é a cabine num autódromo, né? Antes da pandemia e depois agora com a pandemia. Como é que ela é feita
e como que é feito também o atual protocolo de cada categoria e de cada lugar do autódromo pelo país aí para cada prova do país, para a gente entender um pouco, até para eu entender um pouco também como é que é, porque em estádio é uma coisa, no autódromo deve ser diferente. A dinâmica é diferente, sim. Eu nunca fiz futebol, ainda não fiz futebol, pelo menos. Mas, assim, até ontem, alguém me perguntou isso no direct do Instagram. Eu estava falando sobre isso. Porque as pessoas que não participam desse tipo de trabalho, para a gente é corriqueiro, porque faz parte do trabalho. Para as pessoas que estão em casa assistindo, não é. E é muito bacana você poder expor esse tipo de particularidade para quem pergunta. A cabine num autódromo, ela, enfim, é escolhido um ambiente lá, ou na torre, ou em alguma sala, enfim, monta-se uma cabine onde você tem um monitor com a imagem que está indo para sua casa, que a Band está levando para sua casa, e outro monitor com as informações em tempo real da cronometragem. Em muitos ambientes de autódromo, você não tem visão nenhuma da pista. Interlagos, às vezes, você tem essa visão da pista conforme é montada a cabine, se não é uma cabine fechada. Se ela for na torre, que a torre é toda envidraçada, você consegue ver ali, da saída do lago, Laranjinha, Pinheirinho, Pico de Pata, até a descida do Mergulho, você vê pela janela. Santa Cruz do Sul, também dá para ver uma boa parte da pista. Sai lá da curva Paulo Gomes, vem para a Bota, desce, a sequência de S's, tudo isso dá para ver da janela, inclusive da janela da cabine, nesse caso, porque na última vez que a gente transmitiu de lá uma etapa da Stock, foi uma cabine que uma das paredes dela era vidraçada. Mas na maioria dos casos, é uma cabine fechada em que eu estou vendo lá, como narrador, a mesma coisa que o telespectador está vendo, o que é bom. Porque para você não se... Tem o lado bom, digo, né? Porque você não se trai tentando levar na narração alguma coisa que não é o que você está vendo em casa. Tudo bem, às vezes você tem uma informação adicional àquela que a imagem traz, é importante você passar essa informação. Mas muitas vezes você em casa está acompanhando tal momento de uma corrida e eu pela janela estou vendo outro. E vai ficar uma conversa de bêbado. Se eu estiver falando daquele outro que só eu estou vendo. Então, a dinâmica é basicamente essa. Eu tenho um monitor na minha frente com a mesma imagem que você tem na sua casa e um outro com a informação em tempo real da cronometragem, que hoje em dia o fã do automobilismo se habituou a acompanhar pela internet também. Então, você liga a televisão na Band e está assistindo lá uma transmissão da Copa Truck, da Porsche Cup, da Stock Car, e você pega o seu smartphone e... Quem assiste corrida já sabe onde procurar isso. Inclusive, é uma coisa boa para a gente mencionar também nas transmissões. Me ocorreu agora, bem lembrado. O pessoal vai lá no live time, que não é tão em tempo real, tem alguns segundos para atualizar, mas tem ali a informação também de cronometragem. Muitas vezes tem um amigo, um familiar de um piloto que está na pista, e aquele piloto ele não vai aparecer na televisão a corrida inteira. E o cara não quer saber dos outros pilotos, quer saber do amigo dele, do parente dele. Então, o live time também é interessante para isso. Mas a dinâmica é essa, não tem muito segredo. Às vezes o pessoal chega no autódromo, assim, alguém que consegue uma credencial de boxe e tal, e o pessoal chega todo cheio de dedos, todo com reserva. Puxa, eu queria ir lá ver como é que é a cabine. Lembra? Vamos lá ver. Pô, se eu não posso ir na hora, a cabine é lá. Vai lá e fica à vontade, olha lá. Não tem segredo nenhum. O que tem numa cabine de transmissão que as pessoas não veem e não se faz menção é água, muita água. Copo d'água para todo lado. É porque o Theo chegou a contar uma vez que ele chegou na corrida de Indianápolis de 95 a ter que tomar pelo menos 3 litros de água durante 3 horas de corrida. Aí, sem contar o fato de não poder ir ao banheiro, de também que é uma dificuldade muito grande para o narrador, né, principalmente de corrida de longa duração. Então, assim, é uma situação meio complicada para vocês também lidar esse tipo de situação, né? Sem contar que quando é prova de longa duração, André, por exemplo, eu fiz Endurance Brasil, a própria Porsche Cup tem as etapas do Endurance Series. Quando é prova de longa duração, isso é mais complicado. Primeiro, porque você toma muita água durante a transmissão. Eu estou falando aqui, que nem um papagaio. Passei para o comentarista, eu tomo um gole d'água. É um processo natural. Professores, por exemplo, deviam tomar mais água do que tomam durante as aulas, né? Porque usa muito o artifício da fala. Agora, se você pega uma corrida de 4 horas de duração, que a transmissão vai durar 5 horas, aí a coisa complica. Até teve um caso no Velocity. Pode contar coisas de bastidores aqui ou não?
Opa, vamos lá, é muito legal essas histórias. No Velocitar, era uma etapa do Endurance Brasil, eu estava com o Bruno Monteiro, que não é meu parente, hoje ele usa o outro sobrenome dele, Bruno Império. O pessoal acha que é por causa da cerveja Império que patrocina o campeonato, não é, o nome dele é Bruno Império Monteiro, e tem mais um nome ainda. Que beleza, hein? O Bruno como comentarista, eu como narrador, a gente tomando água para casa, um calor naquele Velocitar, e a cabine era no alto do morro, ali junto da Curva da Paciência, tem um morro ali, bonito, e o pessoal montou uma estrutura lá, com lona e tudo mais, para ser a cabine de transmissão. Bom, o calor estava senegalesco, para não dizer infernal, e aquela lona potencializava o calor ainda. Então a gente estava derretendo, e água, e água, e água. Assim, água não faltava. Tinha água, como eu te disse, para todo lado. O problema é que aquela água, uma hora, enche. E pelo fato de a cabine ser montada lá em cima daquele, não é um morro, mas é um lugar bonito, alto, que tem lá, era muito longe do banheiro mais próximo. Putz! Então, como é que faz, né? E quando é corrida longa, a gente já deixa isso combinado antes. Fala, em determinado momento da corrida, comentarista, eu vou soltar uma bomba aí para você, você calcula mais ou menos a metade da transmissão, né? E vou ao banheiro. Não tem como. Aí, eu sempre tinha isso combinado com o Bruno nas provas longas. Já dei o azar até de eu não estar na cabine, isso foi na Porsche Cup, não foi no Endurance. De eu não estar na cabine numa prova longa e deu um baita de um acidente na prova e o narrador não estava. Acontece, ossos do ofício. Mas nesse caso do Velocitar, eu sempre tinha isso combinado com o Bruno, fiz sinal para ele, falou, lembra uma história aí para contar que daqui a pouco eu vou ao banheiro. Aí ele fez sinal positivo. E eu imaginava que havia algum banheiro químico ali por perto da nossa cabine, eu não tinha observado isso antes. Quando eu saio da cabine, eu dou aquela coringada assim no ambiente, cara, não tem banheiro químico coisa nenhuma. Eu teria de fazer uma caminhada para chegar ao banheiro mais próximo de mais ou menos uns 200 metros. Então, anda aí mais ou menos esses 200 metros, usa o banheiro, higieniza, volta mais 200 metros, morro acima. É tempo demais. É tempo demais para você ficar fora da cabine. Eu olho no chão, lembra que eu falei que tinha água, copos d'água para todo lado. O pessoal, como era uma prova longa e muito calor, tinha reforçado o nosso estoque de água e tinha uma garrafa d'água de 1,5 litro vazia. Caraca! Eu olhei aquela garrafa, olhei para o Bruno, fiz sinal para ele, conta a tua história aí. Virei de costas para ele dentro da cabine mesmo, e aquela garrafa foi o meu paraíso. A gente sempre lê perfis de Instagram que são voltados a isso, em artigos e tudo mais. Não vou lembrar os números, mas mais ou menos assim. A bexiga da mulher tem capacidade para 350 ml e a bexiga do homem para 330, 380, sei lá o quê. Tem alguma coisa assim. Eu falei para você que era uma garrafa de 1,5 litro. Encheu. Eu tava olhando aqui, caramba, não vai dar, mas deu assim na veia. 1,5 litro. Pelo que eu leio nesses artigos que eu mencionei, isso é impossível. Eu só não duvido porque foi comigo que aconteceu. Mas isso é o grande diferencial do narrador, que às vezes ele tem seus perrengues, ele tem suas situações para você lidar no final de semana, tem a questão da pressão, a questão do ponto eletrônico, né, que às vezes fala muito... Muita gente falando com você enquanto você está falando com a pessoa. Isso as pessoas também não sabem às vezes, né? Então, aí, isso é quando você está no autódromo e tal. E no off-tube, quando você está no estúdio, como é que é feito todo o trabalho de pesquisa, de toda a questão toda para você trabalhar, fazer a transmissão off-tube, como você fez na Stock em boa parte das corridas do ano? Não, na verdade, ano passado a gente fez todas em loco. A última de 2020 foi feita off-tube, por uma operação que foi montada ali um pouco em cima da hora e tal, tinha um protocolo sanitário também do Covid e tal. A emissora achou melhor que fizéssemos do estúdio no Morumbi. E foi acho que dia 13 ou 14 de dezembro de 2020, foi a estreia do Reginaldo Leme na Band, e a minha estreia também como funcionário da casa.
E para mim foi um pouquinho traumático, porque tinha a Interlagos no início da manhã, tinha a etapa final da Copa Shell HB20, que o Band Esportes transmite. E meio-dia e pouco começaria a transmissão da Stock Car. Então eu tive que fazer a Copa HB20 do autódromo, entrar no carro, que eu tinha comprado um carro aqui em São Paulo um dia antes, e achar o caminho da Rede Bandeirantes, torcendo para o Google Maps, que eu nunca consegui usar o Waze como todo mundo usa, eu sou meio tonto para essas coisas, né? Torcendo para o Google Maps não travar, não me deixar na mão, mas chegamos lá a tempo, tudo certo. A dinâmica do trabalho, André, é a mesma, é absolutamente a mesma. Você tem um pouco menos de recursos, porque há um recurso, talvez, que seja um pouco diferente, que é o da cronometragem, porque você recebe o mesmo sinal de live time que qualquer pessoa que acessar em casa vai ter, não é aquele que está direto lá no autódromo, que é o que a equipe tem no box, a direção de prova e a equipe de transmissão de TV. Mas fora isso, e aí assim, como você não está no autódromo, essa que é a grande diferença entre você fazer o off-tube ou o in-loco. Você estando no autódromo, você está vendo as coisas acontecerem, você está, de uma certa forma, participando do acontecimento das coisas, você está em contato direto com as pessoas, então você vai colhendo um pouquinho de informação de cada canto. Fazendo isso à distância, você perde um pouco desse encanto, um pouco dessa proximidade. É claro, qualquer coisa que você vai narrar, por exemplo, um caso de uma corrida de Stock Car, que foi essa do final de 2020, você conhece os personagens da Stock Car, você tem o contato deles, então você liga de um por um, você olha a rede social da pessoa para ver o que ela eventualmente compartilhou ali e vai juntando um pouquinho de informação de cada personagem daquele universo ali. Mas o ideal é sempre a transmissão em loco. Nem sempre é possível, lógico. Quando é possível, é o ideal, não tenha dúvida. Uma coisa que eu até ia perguntar, eu estava me esquecendo já, que é o seguinte, quando você começou a narrar, você tinha algum narrador que você se inspirava como referência, para narrar daquele jeito, daquela forma no início, até você pegar sua forma de narração? Bom, a referência para todo mundo, e até hoje é assim, acaba sendo o Galvão Bueno. Mas não como referência para estilo de trabalho, o que é bom, até para você não acabar involuntariamente sendo uma cópia mal feita de alguém, né? Mas assim, o mercado brasileiro de narração, ele é recheado de excelentes profissionais. Aí você pega um Galvão, pega um Theo José, pega um Everaldo Marques, pega um Sérgio Maurício. É outro caso aqui que a gente vai incorrer na injustiça de esquecer tantos e tantos nomes excepcionais. Mas o Galvão acaba sendo a referência para todo mundo, né? O Luciano do Vale, talvez hoje, ele é o segundo maior narrador não só de esporte, mas de automobilismo do país? Ou você acha que o Luciano tinha algo diferente em relação ao Galvão comparado aos outros? Eram estilos diferentes de trabalhar assim, não níveis de competência, mas estilos diferentes. Nem mencionei o Luciano, porque já não está mais entre nós. O Luciano tinha uma coisa que eu vejo como uma grande vantagem, além do narrador excepcional que ele era diretamente envolvido com o esporte. Então, por exemplo, o Luciano era o narrador da Fórmula Indy, quando a Fórmula Indy começou a ganhar projeção no Brasil. Mas ele também teve participação direta na vinda da Fórmula Indy para o público brasileiro, para a televisão brasileira. Ele, na parceria com o Willy Hermann, que até hoje é envolvido com a Fórmula Indy, o Willy era o comentarista das transmissões da Indy na Band naquela época. O Luciano teve esse envolvimento com o vôlei, aquela história que todo mundo já contou e recontou, do show do esporte, a maneira como o Luciano construiu o conceito do show do esporte, aí popularizou o voleibol no Brasil, a sinuca, transformou um jogador de sinuca em ídolo nacional, do boxe com as lutas do Maguila Rodrigues. Então, assim, o Luciano, além do talento, da verve que ele tinha para comunicação, para narração, ele também estava dentro do esporte, e eu acho que isso acrescenta muito. Não é o simples fato de você estar ali acompanhando algo que alguém fez. Você vai lá e faz um pouquinho também. O Luciano não fez pouquinho, ele fez muito. Mas isso eu acho muito válido. E eu vou dizer uma coisa para você, Luque. O Luciano, acho que ele tinha uma particularidade, também que eu acho muito interessante, que tem um vídeo que eu acho que é emblemático, acho que para a televisão, você deve se lembrar quando teve aquela ruptura da kart com a Indy.
lá em 96, quando teve as 3 primeiras corridas exibidas pelo SBT, e depois teve a ruptura da categoria por conta daquela briga com o Tony George e tal, e a Band acabou pegando o que era a IRL, justamente na corrida de Indianápolis, que foi a primeira corrida, enquanto o Theo teve que fazer as chamadas 500 milhas dos Estados Unidos, que era lá em Michigan. Em Michigan. Que tinha que fazer e tal. E aí teve uma frase que ela é muito emblemática, quando ele lembra a história de alguns dos pilotos históricos, como Fangio, como Emerson, e que a vida ela passa para todo mundo. A vida passa para todo mundo, que ela tem um ciclo de começo, meio e fim. E que todos nós devemos, que, de alguma forma, aproveitar cada evento, cada momento. Como que você, hoje, lida com cada evento que você faz, com cada evento que você abraça, com qualquer experiência que te colocam para você, que te falam para você? Como que é isso? Como que você lida com cada final de semana de corrida? Olha, eu de uns tempos para cá, não só em termos de trabalho, como em termos de vida mesmo, eu tenho me policiado muito, até por força de circunstâncias também. Quando eu digo de alguns tempos para cá, de alguns anos para cá, tá? A viver um passo de cada vez. Eu acho importante isso para que você dê conta daquele passo que você está dando. É lógico que cada momento desse acrescenta na bagagem de vida, na bagagem profissional, na avaliação de erros e acertos e tudo mais. Você usou uma palavra que eu acho muito interessante, o desafio. A parte do desafio, em qualquer vertente da vida, é o que move, é o que nos move, né? Não vai fazer uma coisa por fazer. Agora, se você tiver um desafio naquilo, como foi o caso desse desafio que eu aceitei em momentos, em ambientes diferentes, mas eu acabei aceitando, que da semana que vem, que eu vou narrar as 1000 milhas Chevrolet Absoluta no Band Esportes, vou correr as 1000 milhas e vou voltar a narrar as 1000 milhas pela manhã. Isso tudo depois de um sábado, isso vai ser no domingo, tá? Depois de um sábado, em que eu vou ter organizado e narrado 6 corridas das 2 categorias que eu promovo. A Gold Classic e a Gold Turismo, que é uma novidade, vai ser o primeiro evento da Gold Turismo agora. E a Gold Classic já entrando na 5ª temporada. A parte de fazer uma corrida acontecer, apesar que aqui, quando eu digo aqui é porque eu estou em São Paulo já, tá? Eu moro em Cascavel, como você mencionou. Apesar de que aqui a gente tem uma comodidade, que é contar com a estrutura de trabalho do Thiago Pereira, que é o promotor das 1000 milhas, da Interlagos Sports Marketing. Thiago meio que dá a receita toda já cozida, a coisa toda meio feita. Não deixa de ser traumático por isso. E é um trabalho que não consome os dias que antecedem o evento, é um trabalho que consome o ano inteiro. A minha ex-namorada reclamava muito comigo, diz, mas você trabalha todo dia nisso aí? 11h30 da noite tem piloto te chamando para resolver alguma coisa? É assim. É assim. Fruto disso é que a Gold Classic, por exemplo, tem hoje o maior grid do Brasil. Nós vamos largar semana que vem aqui em Interlagos com 68 carros na pista. Caraca. E a Gold Turismo, que é a Gold Turismo, para quem não conhece ou não ouviu falar ainda, ela é nada mais, nada menos que a categoria Marcas 1.6, mais para carros não tão antigos quanto os da Gold Classic, mas para carros mais antigos. Os carros que já não entram mais no grid da Turismo Nacional. Vamos trocar em miúdos? Um Celta, um Corsa, um Fiesta, um K, um Gol Bola, um Gol Geração 3, um Renault Clio, um Peugeot 208. A Turismo Nacional hoje tem os modelos atuais, os modelos que estão na vitrine das concessionárias, com outra proposta de trabalho, outra proposta técnica. Mas tem muita gente com esses carros, que eram os carros da própria Turismo Nacional e dos campeonatos regionais, esses carros pararam. Uma parte desses carros está na Turismo 1.4. É um trabalho muito bacana que o pessoal de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul está fazendo também. Mas tem muito carro com motor 1.6, do regulamento de marcas, que foi o que deu início, inclusive, à Turismo Nacional em 2017. Eu participei até, tanto para fora do balcão quanto para dentro do balcão, desse processo todo da Turismo Nacional nos 2 primeiros anos. Esse pessoal estava sem ter o que fazer com os carros. Não, vamos fazer um evento para vocês.
E alguém até fez uma brincadeira, a pessoa falou isso por brincadeira. Eu falei, cara, a brincadeira que você fez ela tem tudo a ver, ela é muito séria. O assunto era exatamente esse: o que fazer com o Gol Bola, com o Celta, com o Clio de corrida que as equipes tinham guardado. Aí a pessoa fez a seguinte brincadeira: quem entende de lidar com carro velho é o Luke, por causa da Gold Classic. Eu falei, carro velho não, carro antigo, carro clássico. Mas a pessoa fez essa brincadeira: quem gosta de lidar com carro velho é o Luke. Eu falei, cara, eu vou pegar a tua brincadeira como verdade. Dá para encaixar esses carros que já não entram mais na Turismo Nacional na filosofia Gold, da Gold Classic. Vamos fazer uma Gold Turismo, por que não? Bom, a gente já tem até um bonezinho bonito para começar a Gold Turismo. Então, estamos aí com 42 carros inscritos para o evento de Interlagos, que vai ser no sábado, vai ter transmissão ao vivo no YouTube. A Gold Classic vai ter transmissão ao vivo no YouTube e também no Band Esportes. A Gold Turismo, nesse primeiro momento, no YouTube. Aliás, o pessoal que está acompanhando a gente, anota aí, se você não tiver condição de pôr agora, as duas categorias estão, à medida do possível, né? A gente tem que melhorar um pouco isso, mas estão abastecendo no Instagram as informações e as apresentações necessárias. Um é Gold Classic Brasil, tudo junto, Gold Classic Brasil, e a outra, Gold Turismo Brasil. Esse perfil é mais novo, está começando agora, está com uma quantidade um pouquinho menor de seguidores ainda, mas com a chegada da galera aqui, a gente vai começar a virar gente grande também. Até para todo mundo saber onde assistir, quando assistir, qual é a programação, que hora vai ser, que hora não vai ser, e para participar com a gente ali também, para fazer crítica, sugestão, elogio, reclamação, xingar, o que bem entender. Então, só para falar, então, essa aqui é um dos Instagram que a galera pode ir lá acessar, né? Que é o Gold Classic Brasil. Isso, né? Para quem quiser lá acessar. Tem umas perguntas para você aqui, Luke, que a galera está participando aqui no nosso chat. O Rafael Martins Santos, ele diz o seguinte: Luke, qual categoria de automobilismo você prefere narrar? Bom, como a pergunta é para mim, eu vou responder. A Gold Classic, porque além da própria transmissão, tem aquela coisa do meu dedinho ali para a coisa acontecer, né? Mas essa é uma pergunta, foi o Rafael que perguntou, né? O Rafael Martins. Essa pergunta do Rafael, ela é bastante recorrente, porque as pessoas imaginam, às vezes, o seguinte: então o Luke está narrando a Stock Car, a Copa Truck, a GT Sprint Race e a Copa HB20. Mas qual ele gosta mais? Eu gosto mais da que está acontecendo no momento. Porque você não tem um gosto pela categoria, você tem um gosto pela missão de fazer aquele trabalho na transmissão, né? Então, assim, se a corrida do momento for a Copa Truck, eu prefiro a Copa Truck, Rafael. Se for a GT Sprint Race, eu prefiro a GT Sprint Race. Não tem essa de categoria preferida, sabe? O que é legal, porque você acaba se sentindo em casa em todas elas. Muito bem, olha só, ele fala aqui que gosta muito da sua narração da Truck, e ele pergunta... Obrigado, Rafael. Ele pergunta aqui: quem, para você, são as equipes e os pilotos favoritos ao título da Copa Truck nesse ano 2022? Ih, rapaz, aí a lista vai longe, hein? Você vai pegar a esquadra da Volkswagen aí com o Paulinho Salustiano, com o Beto Monteiro, você vai pegar o time da Mercedes, que acabou de fazer uma belíssima temporada, o André Marques é candidato ao título, sim, o Cirino é candidato ao título, nós vamos passar pela equipe da Iveco, com o Felipe Giafone, sempre candidatíssimo ao título, ou seja, a gente pode pegar metade e aí, desde o ano passado, nós temos a Super Truck também, que está no mesmo grid, mas diferencia os pilotos em categorias pelo nível de experiência dos pilotos. E aí na Super Truck eu costumo brincar da seguinte forma: é outra brincadeira que pode ser levada a sério, tá? Você pode pegar o grid inteiro da Super Truck e colocar na lista de candidatos ao título. Ano passado o campeão foi o Felipe Toso, de Chapecó, que a gente espera que o Felipe Toso logo possa correr em casa. A galera de Chapecó está se mobilizando para fazer um autódromo em Chapecó, enquanto em Curitiba aconteceu isso que para o automobilismo foi lamentável. Eu não entro no mérito de decisões, porque aquilo é uma propriedade privada, mas para o automobilismo foi lamentável, foi uma punhalada no coração. Mas rincões, quando eu falo é piada interna, tá? Como Chapecó, como Cuiabá, eu até postei
no meu Instagram. Inclusive, o pessoal que não me segue e quiser acompanhar, luquemonteiro.band. luquemonteiro.band. Eu postei essa semana no meu Instagram um vídeo, institucional até, mas ali não é jabá não, tá? É porque eu recebi esse vídeo e achei interessante o conteúdo. Até tinha duas opções, eu coloquei aqui que tinha menos envolvimento das autoridades de Mato Grosso, porque a ideia não é essa. Mas o projeto que eles estão levando a efeito lá, e eu conheço pessoas que têm negócio no Mato Grosso, algumas delas que moram indefinidamente lá em Mato Grosso também, que atestam, não, isso aqui está acontecendo, é assim, eu conheço, tudo mais. É luquemonteiro.band, tá, André? Não underline. É o site, né? Aqui você colocou luquemonteiro.com. E tem o Insta aqui também, que é a sua rede social lá. É o Insta que é luquemonteiro.band. Agora é .com. Ah, tá. Deixa eu colocar o aqui. luquemonteiro.com não existe, eu acho. Deveria existir, boa. Mais uma boa lembrança. Então, assim, Mato Grosso está se mobilizando, Chapecó se mobilizando, Campo Grande, que já tem um autódromo desde 2001, é .band, não .com. Campo Grande, que tem um autódromo desde 2001, está se mobilizando para devolver esse autódromo ao cenário nacional, e isso passa por uma série de coisas que só o pessoal que está para o lado de trás do balcão vai saber o tamanho da encrenca que é. Não é fácil, gente, não é fácil. Às vezes o público critica muito, cobra, reclama, mas quem tem de fazer a coisa acontecer, por exemplo, como a administração de um autódromo, é um esforço gigantesco e que às vezes não é possível, não é viável. O Rafael Santos está falando aqui que está acompanhando a nossa conversa como segundo na tela, acompanhando pela Band a Copa Africana de Nações, que está rolando agora, com Nigéria e Sudão. Nigéria e Sudão hoje, né? Muito bem. Aí, ó. Esse é Band vezes 2, né? O Rafael Santos é Band vezes 2. Boa, Rafael. Rapaz. Aliás, por falar em questão da Band, eu queria perguntar para você o seguinte: quando vocês ficaram sabendo que a Fórmula 1 ia chegar na Bandeirantes, e qual foi a primeira reação de vocês? Bom, eu posso falar por mim, logicamente, e assim, como eu acho que eu sou o único do time que não mora em São Paulo, pode ter sido um pouco diferente. Quando a Fórmula 1 chegou à Band, eu já estava na Band, o Reginaldo Leme já estava na Band, a gente já havia feito uma transmissão de Stock Car, que nem estava no plano inicial, mas foi muito bacana a gente ter feito aquela final de campeonato de 2020. E assim, não lembro a data em que isso aconteceu, e na verdade nem foi um anúncio, mas foi quando a notícia estourou. Não foi um anúncio da Band, mas foi quando a coisa estourou. Eu acordei, e eu lembro que aquele dia eu dormi até um pouco mais tarde, acordei umas 8 e pouco da manhã, sempre acordo muito cedo. E peguei o telefone celular que eu deixo carregando ao lado da cama durante a noite. Normalmente você pega o celular de manhã, tem ali 6 mensagens, 8, 10 no WhatsApp. E quando eu abri meu WhatsApp, havia 80 e poucas mensagens. Eu me desesperei, pensei, alguém morreu. Primeira coisa que me ocorreu, alguém morreu. E fui procurar o contato primeiro da minha família, depois da minha ex-namorada, na época não era ex ainda, aconteceu alguma coisa. Ninguém deles tinha mandado mensagem. Tinha número ali que eu nem conhecia, tinha muito contato da minha agenda, e comecei a ver as mensagens. Foi o dia, não sei se foi algum portal de internet, ou por onde foi o primeiro, eu adoro isso aqui, né? O primeiro vazamento da notícia de que a Fórmula 1 iria para a Band. Eu já estava na Band. Então, eu tinha ali contato de jornalista querendo fazer entrevista, eu respondi o seguinte, olha, eu não tenho como te dar uma entrevista, porque não sei o que está acontecendo, em tese não faço parte da notícia que você vai explorar, eu não tenho nada para te falar. E conforme as coisas vieram acontecendo, aí você tenta se informar. Só uma curiosidade aqui, aquele painel ali, mostra o Ayrton Senna, não, ao contrário, tem o Ayrton Senna ali, é a parede do restaurante aqui do Hotel Paddock, em Interlagos. Não é jabá, porque eu estou pagando minhas diárias aqui, mas é um trabalho muito bacana que o pessoal fez. Uma outra parede ali tem do Denizio Casarini também, uma homenagem para ele. Eu estava olhando aqui na imagem, eu vi o Senna ali de fundo para explicar o que está acontecendo. Atrás de mim ele tem... Eu saí para outro lado. Olha lá, tá lá a McLaren do Senna também. Eu vou até tirar o GC aqui, ó.
Até para a gente poder mostrar. Olha lá. Deixa eu tentar mostrar melhor para vocês. Olha Deixa lá. eu tirar o telefone do carregador aqui. Olha aqui, lá, que espetáculo. Esse é o carro de 93, quando venceu o título. É o carro de 91. Ah, 91. Chegar mais perto. Espetacular, muito legal. Muito legal. Trabalho de grafite. Como é que é o nome do menino que fez? Anderson Grafite. Inclusive, quando eles fizeram isso aqui, eu já frequentava o hotel aqui, quando eles fizeram esse trabalho, eu procurei esse Anderson Grafite no Instagram. Acho que eu não o sigo até, que é um pecado, deveria seguir, vou atrás disso também. Mas eu acompanhei alguns trabalhos no perfil de Instagram dele, é espetacular. Isso aqui foi feito na tinta mesmo, na mão. Tá? A gente estava falando da Fórmula 1 na Band, né? Sim. Então, assim, o que eu disse para alguns jornalistas, colegas jornalistas que me procuravam, não tem como eu te dar uma entrevista, eu não tenho o que falar. Eu não estou sabendo de nada, até agora não participo de nada. E aí começou a especulação. Quem vai narrar a Fórmula 1 na Rede Bandeirantes? Vão trazer o Galvão Bueno, vão trazer o Sérgio, vão trazer o Everaldo, vão colocar o Luque, vão trazer de volta o Theo José, enfim. Aí a especulação é isso, né? Você fazer um exercício de adivinhação sem base nenhuma. Até que a Band teve a feliz decisão, a meu ver, muito feliz, de fazer esse convite ao Sérgio, e o Sérgio teve a decisão mais feliz ainda de aceitar o convite, e o resultado foi a temporada excepcional que a gente acabou de acompanhar na Fórmula 1. Impressionante, uma das melhores temporadas dos últimos tempos, com final de campeonato espetacular. Aliás... A Band foi pé quente para a Fórmula 1, porque a Fórmula 1, vamos falar entre nós aqui, que ninguém nos ouça, a Fórmula 1 estava chata. Sim, e ano passado a Fórmula 1 foi espetacular, não por mérito da Band. A Fórmula 1 em si foi espetacular ano passado. Então a Band, além de tudo, foi pé quente para a Fórmula 1. Foi algo fabuloso, diga de passagem, porque a temporada foi muito boa. Tirando aquela corrida da Bélgica, que foi um negócio, um papelão. Não corrida? O senhor Michael Masi, né? Convenhamos, né? Não poder entender um pouco a situação da meteorologia, a questão da chuva, não lidar com aquela situação. Foi um negócio, assim, constrangedor, de fato. Mas no mais... But it's not right. Talvez tenha sido a única exceção. Por falar em grande prêmio polêmico, grande prêmio de Abu Dhabi. A última corrida da temporada, em que nós tivemos aí a briga pelo título entre Hamilton e o Verstappen. Os dois que já haviam se estranhado no grande prêmio de São Paulo, que aqui também, Luke, cá entre nós. Eu gosto Ninguém nos ouça. Do Brasil. Convenhamos aqui, né? Eu acho que é mais fácil até para pronunciar melhor. É igual a Fafá de Belém, a Baby Consuelo. Eles mudam de nome, mas as pessoas vão continuar chamando o Jorge Ben. As pessoas vão continuar chamando como sempre chamaram. Exatamente. Eu não sei se vão ainda esse ano voltar a chamar de Grande Prêmio do Brasil, você vai manter o nome do GP de São Paulo. Não, permanece Grande Prêmio de São Paulo. Manter o Grande Prêmio de São Paulo. Muito bem. Então, o que acontece? Ali já estava tendo um entreveiro entre os dois, naquela briga pela vitória. E aí, em Abu Dhabi, a primeira coisa que eu já vou perguntar para você é em relação à primeira volta, quando o Verstappen ele faz a tangência, no meu entendimento, por dentro da curva, e o Hamilton ele espalha, corta o caminho para obter, teoricamente, na minha visão, a vantagem, e aí ele não devolve a posição, que era para o Michael Masi ter tomado a decisão e chegar e punir o Hamilton. Qual é a sua opinião sobre o incidente da primeira volta? Vamos lá. Como eu sou piloto de automobilismo também, não vamos comparar com o nível internacional, mas eu tenho dois motivos para tentar conhecer um pouquinho de regra. O fato de ser piloto e o fato de narrar automobilismo na televisão. Você tem que conhecer a regra do jogo. A corrida acontece entre as duas linhas brancas que delimitam a pista. Vamos todos lembrar, foi o exemplo que me ocorreu naquele momento. Do Ayrton Senna no Grande Prêmio do Japão de 89. Aquela batida com o Prost, o Senna conseguiu voltar, ganhou a corrida e foi desclassificado por quê? Porque ele cumpriu um traçado ali, ele fez até um traçado mais longo, mas não era o traçado oficial. O torcedor brasileiro, nós torcedores brasileiros, ficamos pistolas com o senhor Jean-Marie Balestre, mas o Balestre, apesar de todo
toda aquela tendência que havia, ele simplesmente fez cumprir a regra. Se você pegar o VT da transmissão daquela corrida pela Rede Globo, o Galvão Bueno teve muita presença de espírito no momento, no ao vivo, e falou: o Senna tem que voltar, ele tem que fazer o traçado, ele tem que cumprir o traçado da pista, o traçado oficial. Ele puxar o carro para trás. Isso. Enquanto estava lá aquele monte de japonês com capacetinho, tigelinha e macacão laranja tentando empurrar o Senna, o Galvão Bueno, vocês podem procurar esse vídeo, tem no YouTube aí, em várias versões, em vários canais, enfim, o Galvão Bueno fala na hora. Ele tem que voltar, ele tem que fazer o traçado oficial. E foi exatamente o motivo que levou a Ayrton Senna a ser desclassificado daquela corrida. Lewis Hamilton, eu vou falar, era coisa para desclassificação? Não. Acho, aí é opinião, tá? Não estou discutindo regra. Mas acho que ele deveria, sim, ter devolvido a posição. Então, assim, vou começar a gaguejar agora, que me falta, né? Uma das coisas legais, que apesar de às vezes ser desagradável, mas uma das coisas legais que a gente viu na Fórmula 1 ano passado é que virou um baita de um fla-flu. Aqui no Brasil mesmo. Tem a torcida do Max Verstappen, tem a torcida do Lewis Hamilton. Sim. Então, a torcida, ela sempre opina com paixão. Sim. Qualquer torcida opina com paixão, não com razão. Então, o torcedor do Hamilton achou correta a decisão do Masi naquele momento. A torcida do Verstappen achou um assinte o Hamilton não ter sido punido. Não é o piloto da nossa preferência que nós temos que considerar, é a regra. O Hamilton, sim, descumpriu uma regra, a direção de prova decidiu manter daquele jeito. Me parece até, como eu tinha uma transmissão de Stock Car logo em seguida, eu também não estava tão atento à Fórmula 1, tá? A final da Stock Car também foi naquele dia, em Interlagos. Me parece que o Hamilton deliberadamente tirou o pé um pouco para permitir uma aproximação do Max. Não lembro se foi isso que aconteceu, me parece que sim. Mas ele permitiu a aproximação e depois aproveitou todo o trabalho em conjunto dele e da equipe, abriu e foi embora. Ok. Nesse meio tempo, eu saio do hotel, eu não estava aqui no paddock naquele fim de semana, estava em outro hotel mais distante aqui. Pego um Uber, vou para... Não, eu estava aqui sim, minto. Já estava cruzando história. Entrei no carro, tinha vindo de carro para São Paulo. No ano passado eu preferi viajar, sempre que possível, viajar de carro, em vez de pegar voo, ônibus, enfim. Peguei o carro, fui tratar da vida, fui tratar de algumas coisas e deixei a Fórmula 1 para lá. A Fórmula 1 estava acontecendo. Eu estava tratando de coisas relativas à transmissão da Stock que aconteceria dali a pouco. Aí, de repente, eu vou à torre. Eu fui à torre fazer alguma coisa lá na sala dos comissários. E havia duas salas, né? Porque foi um evento conjunto da Stock Car e do Campeonato Paulista de Automobilismo. Eu fui à sala dos comissários do Campeonato Paulista, naquele momento. E eles estavam se revezando, metade, tinha um time bem numeroso até, metade cuidava da corrida e metade estava vendo a Fórmula 1. Então, assim, cada um minuto eles trocavam os times para todo mundo acompanhar um pouquinho. Mas vocês estão com a vida muito fácil aqui. Entrei lá e fiquei assistindo a corrida com eles, estava na bandeira amarela do final. Quando houve aquela questão dos retardatários, né? Isso. E para mim, não tenho problema nenhum em dizer, já disse isso no Band Esportes, a minha torcida ano passado era pelo Max Verstappen. O Max estava tomando uma trolha naquele momento, ele ia perder o campeonato. Para mim, agora, com o pouco que eu conheço de regra de automobilismo, eu não achei até agora nenhum motivo para que os retardatários fossem tirados de onde estavam entre o carro do Hamilton e o carro do Verstappen. Aqueles 4 carros? 3 ou 4 carros. Tinha o Hamilton, tinha uma fila de retardatários e tinha o Verstappen. Se a corrida relargasse para uma volta naquela condição, o Hamilton ia ganhar sem a menor dificuldade, mesmo não tendo pneus novos. Com o Verstappen atrás dele, a tendência do Verstappen ganhar, por conta da diferença de pneus, era notória. E eu lembro que eu lamentei, na sala dos comissários da FASP, ali no autódromo, poxa, que pena esse monte de retardatário aí, perdemos. Como se a gente estivesse lá correndo também, trabalhando, perdemos. E de repente, a direção de prova manda todo mundo tirar o time para o Verstappen embutir na traseira do Hamilton. Eu não entendi nada. Até hoje eu não entendi nada. Isso tem, sei lá, um mês e pouco. Tá fazendo um mês hoje, não, fez um mês essa semana. Eu não entendi nada até agora. O porquê
Também não, e aí é relaxo, tá? Não fui atrás do regulamento da Fórmula 1 para ver se prevê isso de alguma forma. Não deve prever, porque a FIA está determinando aí uma investigação para isso. Se tivesse explícito no regulamento, não precisaria investigar nada. Tanto que, assim, no regulamento da categoria, até coloquei isso no Twitter, há 2 trechos de artigos que dizem o seguinte: uma é que a decisão final é do diretor de prova, e a outra era a questão de ter todos os carros retardatários deveriam ter tirado uma volta para poder ficar lá no fim do grid para poder ter a bandeira verde. No caso, seria o que a NASCAR faz com o Lucky Dog. Passa o líder e vai para o fim da fila. Isso. Mas o regulamento da Fórmula 1 diz isso? No regulamento da Fórmula 1, nos 2 artigos, se eu não me engano, é o artigo 14, se eu não me engano, tá? Depois eu vou até procurar lá no Twitter para ver, mas se eu não me engano é o artigo 14, que tem 2 trechos. Uma com relação a questão do diretor de prova, e tem uma outra que é a questão dos retardatários. Inclusive, eu coloquei isso no dia da prova, depois que a coisa terminou, quando me mandaram fotos sobre esse regulamento, para tentar entender o que tinha acontecido. No meu entendimento, eu acredito, Luke, que ele tenha feito um modelo que a Indy chegou a fazer algumas vezes, que era o quê? Você tirar os retardatários que estão entre o líder e o segundo colocado, para que possa ter uma disputa de corrida mais leal, digamos assim. Ok. Leal depende do ponto de vista também. Será que a Mercedes e o Hamilton acharam leal esse formato? Não acharam. Eu também não achei. E a minha torcida era para o adversário do Hamilton. Bom, mas também, por outro lado, tem uma outra questão. O costume do regulamento da FIA também que deveria ter sido já mudado para fazer em situações, olha, em caso de final de prova, um número de retardatários X pode ser liberado para dar mais uma volta. Uma coisa muito óbvia em qualquer categoria em caso de intervenção de safety car, quem estiver entre o safety car e o líder da corrida, ultrapassa o safety assim que autorizado, vai para o fim da fila. Ok. Não foi o caso que aconteceu em Abu Dhabi. Então, e sendo que em 93, na prova que o Senna venceu, quando teve aquela batida do Prost lá com o Christian, teve a questão dos carros que estavam em retardatários e teve que dar a volta para ficar ali. Só que aí, naquele caso, o diretor de prova, agora tem que lembrar qual é o nome dele, que era o diretor Mihaly de prova. Hidase? Isso. Talvez ele tenha olhado algumas questões da regra e falado assim, olha, vamos manter os carros aqui entre ele e o Senna e depois os dois que se virem para tentar brigar na pista. Talvez tenha tido essa interpretação. Então, vale, talvez, uma questão de situações de cada comissário de prova. Mas, em relação ao Michael Masi, você acredita que ele vai ser afastado da função, já que está havendo uma fritura, uma pressão muito grande em cima dele? Bom, em princípio ele já não está aparecendo no quadro da FIA para a temporada de 2022, né? Talvez estejam preservando um pouco a imagem do Masi também, porque tudo acabou caindo nas costas dele. Tudo de crítica, né? Quem está contente com o que aconteceu não vai criticar ninguém, segue o baile. Mas para quem acha injusto, é lógico que o Toto Wolff ia achar injusto. Mesmo que fosse justo, o papel dele é defender o time dele. Mas eu dou razão para o Toto Wolff. Michael, it's not right. Eu também acho que it's not right. Então, talvez a FIA tire uma... Aí, nada mais é que um jogo de cena, trazendo a mesma situação para um outro nível bem menor, bem menos relevante. A gente já se viu lá na Cascavel de Ouro pressionado a mudar a equipe de cronometragem, porque uma polêmica que aconteceu numa determinada edição, tinha uma corrida por ano, né? Os pilotos jogaram nas costas da cronometragem. Não foi culpa da cronometragem. Aí outra vertente colocou nas costas dos comissários esportivos. Não foi culpa dos comissários esportivos. Enfim, mas é o tal do negócio, né? O time tá ruim, troca o técnico. O time vai continuar ruim, chefe. Talvez eles estejam trocando o técnico para abafar a pressão ali um pouquinho. E outra, né? Tem outro fator.
Os comissários daquela prova também deveriam ter tido um pouquinho de bom senso de ler o trecho do regulamento do safety car, ou pelo menos saber, para entender o seguinte, olha, todos os retaratários têm que ser ultrapassados para podermos ter a volta da maneira como estava acontecendo. Mas a gente não pode assumir, André, que um comissário que está atuando num grande prêmio de Fórmula 1 não tem conhecimento do regulamento. O cara tem que consultar, vamos ver. Não, eu presumo, e não quero crer que eu possa estar errado nisso, que um comissário que está atuando num grande prêmio de Fórmula 1, ele tem o regulamento decorado. Ainda vamos ter uma novela muito grande, vamos ver como que... Essa conversa vai até domingo que vem, né? Certeza, absoluta. Inclusive, lá no Bandeira Quadriculada, no primeiro programa do ano que eu apresentei nesta quinta-feira, agora, eu e o Fernando Bortolazzo, a gente estava até comentando sobre isso, porque, realmente, o Massi, querendo ou não, ele tem culpa? Não tem culpa? É muito naquela questão de... Ele virou o mordomo da história. Tá ligado? Então, assim, e outra, não sei se você vai concordar comigo, mas o Max Verstappen foi muito melhor do que o Hamilton em boa parte do ano. Por mais que o Hamilton tenha crescido na parte final, o Verstappen soube ter um jogo de cintura muito grande para lhe dar uma pressão de briga por título, que é algo que que muitos pilotos da geração dele deveriam ter feito e não conseguiram fazer. E ele teve muito peito para encarar o Hamilton de frente, não? Olha, foi melhor na maior parte do ano? Foi. Isso quer dizer que ele vai ser campeão? Não. Em 89, o Ayrton foi muito melhor na maior parte do ano. Só que também fez muita besteira, o torcedor brasileiro não admite isso. Aquela batida dele com o Mansell em Portugal, com o Mansell já tendo tomado bandeira preta, foi uma das maiores estupidez que eu já vi numa corrida de Fórmula 1. Ele teve muito azar, arrebentou o motor dele nos Estados Unidos, arrebentou o motor no Canadá, arrebentou o motor na Itália, todos os casos ele liderando corrida. Então, quer dizer, cara que arrebenta motor, não é que ele arrebentava o motor dele arrebentava. É difícil você assumir, o Ayrton Senna tinha um vício que fazia o motor arrebentar. Não, eles estavam com esse problema aquele ano. Mas o motor do Alain Prost não arrebentava. Então, assim, o Senna foi melhor a maior parte do ano? Foi. Tanto que ele ganhou mais corridas que o Prost. Mereceu ser campeão? Eu estava torcendo fervorosamente para que sim, mas não acho injusto o resultado. Um ano antes, em 88, o Prost, com aquele jogo de xadrez que ele fazia na Fórmula 1, ele fez mais pontos que o Ayrton Senna. O regulamento determinava descarte de resultados, o Prost perdeu o campeonato para o Ayrton Senna no descarte de resultados. Foi justo com o Prost? Foi justo para o Senna? O Senna ganhou 8 corridas, o Prost só ganhou 7. E também tem aquela questão... Vai do que é combinado. Aí que tá, mas aí vai do que é combinado. O descarte de resultados não foi inventado pelo diretor de prova no último grande prêmio. Estava escrito desde sempre. Eles sabiam que o jogo era aquele. Em 89 tinha também o descarte de resultados. Pro Ayrton já não fazia mais diferença, porque ele tinha arrebentado tanto o motor, tinha batido no Mansell de bobo em Portugal, tinha feito uma largada afoita em Jacarepaguá. Na França deu aquele azar da embreagem lá das 2 largadas, quebrou a embreagem dele. Na Inglaterra, nem lembro o que aconteceu, se ele rodou, se quebrou também. Desse ano? Está falando do ano passado? Não, estou falando do Senna em 89, que era o exemplo que eu tomei. Mas era tudo um jogo combinado, era uma regra combinada e conhecida. De 16 grandes prêmios, nós vamos somar os 11 melhores resultados de cada piloto. Ok. Então o Prost fez mais pontos em 88 e perdeu ainda assim. É o jogo, amigo. Aliás, você é a favor do atual modelo de pontuação da Fórmula 1, aos 10 primeiros colocados, sem ter descarte, sem ter realmente pontos corridos? Ou você é a favor do que era antes, com a questão de descarte e aquela questão toda? Bom, vamos por etapas. Eu sou veementemente contra descarte de resultados. Campeonato que eu tiver envolvido na organização, como as 2 Gold, você nunca vai ver descarte de resultados. Aí, no começo do ano passado, por exemplo, até os pilotos questionaram, não, mas espera aí, de repente tem um cara que não fez a primeira etapa, e aí ele vai entrar na segunda e já está fora do campeonato. Falei, bom, então vamos analisar a situação ponto a ponto. Se você fez todas as etapas e o seu concorrente fez uma a menos, por que ele merece ganhar de você? Começa por aí. Mas você quer dar essa chance para o seu concorrente? Vamos dar. Nós não vamos
instituir descarte de resultados. O que a gente fez no caso da Gold Classic? A cada etapa, a razão de diferença de pontos entre primeiro e segundo, segundo e terceiro, terceiro e quarto, ela permanecia a mesma, mas cada etapa valia 5 pontos a mais para quem marcasse pontos. A gente começa o campeonato naquele formato que era de quase todas as categorias, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, para os 10 primeiros colocados em cada categoria. Então, na segunda corrida, em vez de 20, o vencedor vai marcar 25. Em vez de 15, o segundo colocado vai marcar 20. Por aí vai. A cada etapa, a gente dá 5 pontos a mais. É um jeito de dar uma chance para esse piloto que vai entrar no campeonato a partir da segunda etapa e de não punir o cara que teve a regularidade. Porque, não, mas aí, sem o descarte de resultados, o André, se ele tiver uma quebra durante o ano, ele vai ser prejudicado. Eu falei, sim, amigão, peraí. O André quebrou uma corrida, eu não quebrei nenhuma, eu sei cuidar do meu carro. Eu tenho que pagar a conta dele? Não. Então, assim, descarte de resultados, eu sou contra. Ponto. Sistema de pontuação. Hoje são os 10 primeiros da Fórmula 1 que marcam pontos. Eu gosto do sistema atual. Se fosse para mexer alguma coisa com pitaco meu, eu faria o seguinte, eu diminuiria as diferenças e daria ponto, tem 20 carros largando, daria ponto até o 20º. E 7 pontos do primeiro para o segundo, sendo que o primeiro marca 25, é uma diferença de quase 30%. Aí alguém vai falar, sim, mas the winner takes it all. O vencedor tem que destoar. Tá certo também. Não é uma ciência exata, por isso que chama opinião. Mas você pega temporadas aí como de 2014 até 2020, que o Lewis Hamilton, e num caso o Nico Rosberg ofereceu uma resistência, né? Mas que o Hamilton nadou de braçada sozinho, não tem campeonato. Por exemplo, na Gol de Turismo, que nós vamos começar a semana que vem, eu comecei de 64, porque é o limite que nós temos para a categoria. O vencedor de cada bateria marca 64 pontos. São 4 baterias, tá? O segundo colocado marca 63. O terceiro, 62, blá, blá, blá. Até que o 64º, se tiver cumprido 3/4 da corrida, pelo menos, marca 1 ponto. É de 1 em 1 ponto. É melhor que a Fórmula 1? Não sei, é o que a gente adotou aqui. Não estou falando que é melhor, nem que é pior, nem que nada. A diferença é de 1 em 1 ponto. Aí, teve piloto que veio me falar isso. Pô, mas peraí, de repente eu ganho 3 corridas, numa eu vou ter um problema, perdi o festival? Você não está indo para Interlagos para ter problema, você está indo lá para correr e para terminar a corrida. E se o teu concorrente fizer 3 segundos lugares e mais 1 segundo na corrida que você tiver problema, o campeão é ele, não é você. Então cuida do teu carro para você não ter problema. Não bata, não quebre, não esmerilhe, não passe de giro, não erre marcha. Na Fórmula 1 não existe mais errar marcha, o piloto fazer alguma coisa que vai arrebentar com o carro, só se ele bater mesmo, né? Aliás, você é a favor da asa móvel ou não? Cara, é o tipo de coisa que ninguém tem que ser a favor ou contra. Não é uma coisa que me enche os olhos, tá? Só que assim, ela vale para todo mundo. Então, primeiro, é por isso que eu digo, ninguém tem que ser a favor ou contra. Tá valendo para todo mundo lá. É um artifício para gerar ultrapassagens? Tem seu lado válido. Ok. A gente preferia ultrapassagens na raça, no sangue, na encostada, se for. A gente, torcedor, preferia. Isso não existe mais. O nível de tecnologia e de aprimoramento é tão grande hoje que isso não existe mais. Existe em categorias de turismo, como as nossas aqui do Brasil e de tantos lugares do mundo. Mas é um artifício. Então, assim, eu não me vejo no direito de ser contra ou a favor. Não foi uma ideia que me encheu os olhos quando lançaram, mas tem dado seu resultado. Uma coisa que eu acho perfeitamente dispensável, por exemplo, acho que foi na mesma época da asa móvel até que implantaram, aquele material que vai embaixo do carro para produzir artificialmente o efeito da faísca. Porque ele não precisa. Antigamente o carro batia a bunda no chão e fazia faísca. Legal. Hoje não bate mais? Sem faísca, não precisa de faísca. É bonito para o fotógrafo, para o cinegrafista? Mas não precisa de faísca. Então, assim, podiam gastar essa energia para fazer alguma coisa mais útil, sabe? Muito bem. Estamos na reta final da entrevista. Eu vou fazer um jogo rápido com você. Você pode falar uma frase ou você pode falar algo sobre aquela pessoa, ou aquele esporte, ou aquele lugar que você acha que entende melhor para opinar, certo? Te dando a liberdade para você
poder dar a sua opinião, caso você precise, certo? Bom, Vamos lá. Autódromo de Pinhais. uma judiação, mas no mesmo caso da Asa Móvel, é propriedade particular, o dono faz o que bem entender. A Gold Classic, eu vou falar isso aqui pela primeira vez, a gente foi muito polido nas comunicações. A Gold Classic, que é a minha categoria, tinha acertado com a Copa Truck, tinha anunciado um evento em dezembro, no Autódromo de Pinhais, junto com a Copa Truck, com a Copa HB20 e com a GT Sprint Race. Nós sabemos que, por opção dos proprietários do autódromo, a Gold Classic não pôde correr lá. Nós fomos chutados de lá. Ninguém falou com nós, até porque com nós é bom, né? Ninguém falou conosco. Nós não negociamos isso com o Autódromo de Curitiba, nós negociamos com a organização da Copa Truck. E a organização da Copa Truck, quando foi fechar esse negócio, temos uma categoria a mais no evento e tal, foi comunicado que não, Gold Classic não. E depois as comunicações vieram um pouco mais polidas, mais instruídas por advogados. Então, assim, eu particularmente, como organizador da Gold Classic, nem sei quem são os gestores do autódromo, tenho uma grande antipatia pela figura deles, porque foram babacas, no nosso caso da Gold Classic, nós nunca causamos nada de sabor para o Autódromo Internacional de Curitiba, mas esse é um caso pequeno e específico, um caso da nossa categoria. Eles foram jocosos com o automobilismo brasileiro. Os operários que estão lá demolindo a obra fazem vídeos, tirando sarro e distribuem nos grupos de WhatsApp. Então, assim, que Deus ilumine o caminho deles, que Deus ilumine o empreendimento deles. Ninguém está fazendo isso contra o automobilismo, eles estão fazendo pelo negócio, e o negócio deles vai funcionar assim como negócio. Então, por isso que eu digo, ninguém tem o direito de opinar. Acho que eles poderiam ter sido mais respeitosos com o automobilismo. O autódromo permaneceria até a metade desse ano de 2022, mesmo com tudo definido lá para o empreendimento, sei lá o que vão fazer naquele lugar, e eles decidiram antecipar por conta dos movimentos que começaram a acontecer, salve o autódromo, save the IC e tudo mais. Mas peraí, tanto que não teve público na Copa Truck em Curitiba, não foi por causa de pandemia não, tá? Foi determinação dos donos do autódromo. Então, Deus há de abençoar o empreendimento deles, que seja bem sucedido, não com a minha participação, até porque eu não tenho dinheiro para participar disso, para comprar nada lá, mas Autódromo de Curitiba foi um grande pecado. Infelizmente o Peteco morreu, quando o Peteco morreu começaram a brigar pelo dinheiro que ele deixou. Eu estava perguntando pro meu tio, o Tommy, né, que Tommy Marcas, que sempre aparece lá em Interlagos, acho que você deve conhecer ele. Como que é o nome dele? O Tommy Marras, que é o que teve no Rally Dakar, teve também, você sempre está lá, a figura presente em Interlagos. Você vê uma corrida... Talvez conheça, mas não por nome. Sempre quando tem uma corrida de carros antigos, lá ele está lá. Tanto que ele me mostra lá nas fotos, para conhecer e tal. E eu estava comentando com ele sobre quais possibilidades que poderia ter para Paraná receber o Campeonato de Turismo, que era onde o Autódromo de Curitiba estava tendo. E aí ele me lembrou que dois circuitos poderiam ser reformados. O de Cascavel e um de Londrina, e tinha mais um autódromo que está lá, que parece que foi reformado, e que no interior do estado, que eu tenho que lembrar agora que cidade que é, que está tentando voltar a ter competições lá. Então, Campo Grande, talvez? Campo Grande, talvez? Provavelmente esse daí. E aí ele me mostrou algumas fotos da pista para eu entender como é que é a questão da estrutura e tal. Então, assim, eu pensei, será que dá para encaixar algum autódromo desse para a FIA poder homologar e voltar a receber uma prova de turismo ali? Falando em termos reais, eu acho que é mais fácil pensar isso para os autódromos novos que estão vindo, tá? Goiânia pode ser, Interlagos pode ser, Velocitar poderia ser. Ainda sobre o autódromo de Curitiba, André, cabe a gente ressaltar o seguinte, um autódromo não se sustenta, ok? Além de todo o empreendimento que os gestores estão fazendo, um autódromo não se sustenta como autódromo, ele não se paga. Então, assim, é um círculo vicioso muito complicado, porque também não adianta todo mundo apontar o dedo para os gestores do antigo autódromo de Curitiba sem estar na pele dos caras também. A conta de autódromo não se paga, por mais que haja eventos, por mais que fosse um dos melhores da América do Sul e tudo mais,
a manutenção de uma estrutura, de um espaço todo daquele, na questão tributária, é muito alto. Okay? Então, há que se entender o lado deles também. Sim, sem dúvida. A questão de lado a lado, até eu poderia ter feito uma entrevista com os caras, mas eu nem sei que tem contato com esses caras para. Não sei quem são também. Enfim. E depois até, se possível, né? A Federação do Paraná, ou Lucas, se puder até perguntar para eles, para saber como é que está a situação dos autódromos lá do Estado, né? Os que sobrou, e o que poderia se fazer para receber um evento da FIA e tudo mais, até para a gente poder depois, eu poder atualizar no programa, para tentar a gente atualizar algumas situações, até para o público em casa saber um pouco mais do que acontece dentro lá do Paraná, principalmente, né? É um estado que os meus pais nasceram e que é praticamente a cria do automobilismo desde sempre, né? Acima de tudo. Pois é, Cascavel e Londrina são autódromos que pertencem, que não são particulares, ao contrário do que era o autódromo de Curitiba. São autódromos que pertencem aos governos dos municípios. E aí você entra numa seara muito pequena. Em Cascavel, por exemplo, Cascavel é sabido o que é necessário fazer a título de obra. Mas cadê o dinheiro para isso? A questão de costurar uma PPP, uma parceria público-privada, me parece um caminho viável. Alguém tem que tomar frente disso. Ninguém vai levar a solução pronta lá com o dinheiro na conta e tudo mais. Alguém tem que fazer esse trabalho. É o caso de Cascavel, é o caso de Londrina. Uma pista que eu gostaria muito de ver voltar ao cenário nacional é Guaporé, no Rio Grande do Sul. É o lugar que eu mais gosto de frequentar no automobilismo, Guaporé. Mas hoje é inimaginável você considerar uma Stock Car em Guaporé, uma Copa Truck em Guaporé, uma Endurance Brasil. Não dá. São necessárias obras. E obra custa caro. Quem vai pagar? Então, assim, em cada praça que tiver viabilizado, primeiro, essa questão de projeto, de ideia, o que vamos fazer? Como vamos fazer? Como vamos pagar? Pode se dar bem nesse cenário aí. Vamos ver como é que isso vai gerar aí durante o ano e o que a própria Federação do Paraná vai fazer também. A federação não tem nada para fazer quanto ao autódromo. Não é papel de uma federação ou de uma confederação estruturar autódromo, a menos que a federação fosse dona do autódromo, que no Brasil isso é o caso. Aí o pessoal fala, a federação então não faz nada. Cada um vê isso de uma forma, não sou eu que vou tentar mudar a opinião de ninguém, mas assim, não é papel de federação colocar o presidente lá acorrentado na porta do autódromo para ninguém descer a marreta. A menos que a federação vá lá e compre o autódromo por um preço que o dono aceite. Beleza, agora é nosso, nós vamos fazer o que a gente quiser aqui. Mas isso não vai acontecer em lugar nenhum do Brasil. Continuando aqui nosso jogo rápido, vamos lá. Paulo José. Um puta parceiro e um puta narrador. Não era para falar palavrão aqui, mas um baita parceiro e um baita narrador. Imagina as histórias que você deve ter do Theo, hein, ô Luque? Vou te falar, hein? Imagina que já deve ter de situação que, meu Deus do céu. Cara, é fantástico, fantástico. Demais. Tiago Mendonça. Tiago Mendonça é o cara, tá? Inclusive, deixa eu cometer uma inconfidência aqui. Talvez o Tiago Mendonça vai até ficar bravo comigo. Não ligo. Depois eu pago o próximo jantar, que eu já estou devendo alguns para ele, e fica tudo bem. O Tiago, algumas pessoas sabem, nem todo mundo sabe, ele é casado com a filha do Reginaldo Leme, com a Dani. E eu já escutei isso de mim. O Tiago virou comentarista de televisão porque é casado com a filha do Reginaldo Leme. Gente, deixa eu falar para vocês. Quando o Tiago conheceu a Dani, ele já era comentarista de televisão há muito tempo. Inclusive foi num ambiente de corrida em que eu estava, que eles começaram Ele me contou isso depois, eu não sabia, né? Mas foi que eles começaram a namorar. Então, pelo amor de Deus, parem de julgar as pessoas com critérios de vocês, parem de medir as pessoas pelas réguas de vocês. Isso é uma grande besteira que eu já ouvi, não uma pessoa nem duas, várias pessoas dizerem: Tiago Mendonça é comentarista de televisão por ser genro do Reginaldo Leme. Não, quando ele começou a namorar a Dani, ele já tinha comentado, só comigo ele já tinha comentado muitas e muitas e muitas corridas, inclusive na própria Rede Bandeirantes. Jornalista de extrema competência, esclarecido, ponderado,
veste a camisa e mergulha de cabeça no que precisa mergulhar. Aí eu estou falando mais em termos de trabalho, eu sou mais colega dele do que amigo em termos de volume de convivência, né? Mas um baita de um parceiro também, é um dos irmãos aí que o automobilismo trouxe pra gente. O Thiago Mendonça, que talvez tenha sido o que mais trabalhou junto com o Luke durante... Talvez não, foi, sem dúvida foi. O que mais teve tempo Sem de dúvida. parceria. Então, Desde o começo. E, bom, outro cara que eu acho que é importante aqui falar, que é importante dizer aqui também, que é o seguinte, a Fórmula Truck antiga, que era do Aurélio. Fórmula Truck antiga, fenômeno, um sucesso. O Aurélio é um fenômeno a ser estudado. E depois que o Aurélio se foi, talvez tenha se assumido de uma forma errada a ideia de que a Fórmula Truck sempre iria ser um sucesso. Não, ela dependia de um gerenciamento que infelizmente não aconteceu, e houve problemas internos também que não vem ao caso expor entre organização e pilotos. Os pilotos queriam remar numa direção, a organização bateu o pé e falou que não. Então, se não for assim, a gente vai sair. Então, vocês vão sair. E todo mundo saiu. A organização pediu truco e não contava que os pilotos tinham o gato na mão. Saíram e hoje existe a Copa Truck, que acontece no gerenciamento técnico e desportivo, que é discutido sim com os pilotos, porque o interesse ali é de todo mundo, de gastar menos, de quebrar menos, de ter corridas mais interessantes e tudo mais. A Fórmula Truck tentou se virar por conta própria, a organização tinha 9 caminhões, que eram das equipes da casa, né? Mas aí, cadê piloto para andar nesses caminhões? Tanto que esses caminhões aí, meu pai viajava muito de caminhão, né? E aí ele chegava no Porto de Santos, já nesse momento que a Truck já não estava parada por conta dessa questão aí, e ele viu lá uma série de caminhões da Truck parados, literalmente em frente ao Porto de Santos. Literalmente em frente ao Porto de Santos. É um negócio surreal. Surreal. Uma coisa assim inacreditável. Uma pena, né? Rede TV. A Rede TV, bom, eu tive uma passagem pela Rede TV, né, em 2012, em vínculo indireto, como eu falei para você antes. A Rede TV vai ter categorias de automobilismo esse ano, tá? Tem anúncios aí para serem feitos, mas não são da minha conta, não vou entrar nesse mérito. Vai ter automobilismo na Rede TV esse ano, e seja a Rede TV, seja o SBT, seja a Record, o que for. Quanto mais, e as TVs por assinatura também, a TV Cultura, né, que teve automobilismo no passado, quanto mais espaço de automobilismo tiver, melhor para todos, inclusive para nós da Band, tá? Inclusive, a Band queria tudo, não, a Band está com um grande volume de categorias, de ótimas categorias, a Band não está preocupada em travar ninguém, pelo contrário, a Band está preocupada em fazer o dela da melhor maneira que puder ser feito, como sempre foi. E acho que o resultado que a gente colheu em 2021 foi excepcional. Vai ter automobilismo na Rede TV nesse ano. Muito bem. Rede Bandeirantes. Aí você perguntou para o cara errado, né? Eu sou suspeito, pô. Eu até mencionei dias atrás. O orgulho, um dos maiores orgulhos da vida, de levar a logo da Band no peito do uniforme, que não é essa, logicamente, não estou de uniforme hoje. E essa logo, ela transpôs o uniforme, ela foi parar dentro do coração. Então, orgulho monstro de fazer parte desse time e de estar envolvido nesse projeto tão volumoso que a Band levou efeito no ano passado para o nosso automobilismo. Vai durar. Ayrton Senna. Acabou sendo, depois do Faustão, acabou sendo o cara que me trouxe para o automobilismo. Quando eu comecei a acompanhar corridas, a carreira do Piquet já estava num patamar um pouco decadente, já era tricampeão, tudo mais, mas já estava caindo. É o tempo de Lotus do Piquet e o Senna era a estrela da época. Meio mala, meio marrento, talvez. Também não posso falar porque eu não o conheci pessoalmente, mas tudo que a gente lê hoje, escuta de pessoas que conviveram com ele, lê e tudo mais. Não era exatamente um cara autêntico, tá? Me parece que não era exatamente o cara mais autêntico que você pudesse conhecer no automobilismo. Mas, possivelmente, tenha sido o maior ídolo da história do esporte, e isso eu não falo em termos de Brasil, da história da Fórmula 1, pelo menos. Nelson Piquet.
Esse é o cara. A primeira entrevista que eu fiz na vida, naquele dezembro de 92, foi com o Nelson Piquet, quando ele foi a Cascavel para receber o troféu Cascavel de Ouro que ele tinha ganhado em 76 e tinha ficado como preparador, e enfim. Autêntico ao extremo, às vezes até demais, chega a ser deselegante, mas de uma forma proposital, não está preocupado com o que o Luke pensa, com o que o André pensa, sobre ele ser deselegante ou não. Levou muita pedrada ano passado por ter assumido um posicionamento político, o que eu acho também uma grande babaquice de quem deu pedrada nele, porque ele tem a posição que ele bem entender, é dele. E se o Piquet falando que a posição dele é tal, ele alcança mais pessoas do que o André ou que o Luke, isso ele construiu ao longo da vida. Então, Piquet, e sem contar o gênio que ele foi no esporte, né? O cara. Rubens Barrichello. O Rubinho aprendeu tomando porrada, né? Aprendeu a ser gente tomando porrada. Porque ele próprio ele era muito novo na época também. Quando o Ayrton morreu, ele acabou virando o linha de frente do Brasil. E o Brasil estava mal acostumado. O Brasil vinha de Piquet e Senna. A galera da geração Piquet e Senna ali, pouca gente tinha vindo do tempo do Emerson. E, temos Piquet, temos Senna, de repente não temos mais nada, temos o Rubinho. E a pressão foi para ele. E ele aceitou essa pressão. Ele demorou um pouco para ver que ele não devia ter aceitado essa pressão. Então, assim, um programa de TV fazia uma piada com ele, ele ficava pé da vida. Um tempo depois, ele passou aí no programa de televisão participar da piada que faziam com ele. Porque o pé de chinelo, não sei. Eu falei, pronto, cara, é isso. Eu costumo tirar um sarro com os meus amigos gaúchos. Eu falei, eu só conto piada de gaúcho que vocês acham ruim. Se vocês rissem junto, não tinha graça. Quando o Rubinho viu que ele ri junto, perdia a graça da piada, isso foi um reflexo do amadurecimento dele. Tomou muita pancada no extra-pista também, um grande piloto de automobilismo, um excelente piloto de automobilismo. Aí vem aquela conversinha babaca, mas ele perdeu para o Schumacher. Tá bom, amigão, vai lá você e ganha do Schumacher. O Rubinho coincidiu com a fase de um dos maiores gênios da história da Fórmula 1, na mesma casa, no mesmo carro. Ele mesmo conta muitas histórias, enfim, ele vai escrever um livro, acho que está escrevendo já a respeito disso. O Rubinho foi um dos grandes, sem dúvida nenhuma, mas tinha um que a estrela brilhava mais que ele na mesma época. E acredito que hoje ele, até o próprio Schumacher chegou a dizer, né, que foi o melhor segundo piloto que ele teve na vida. Até melhor que o Wagner. Também foi um pouquinho jocoso nesse comentário aí, né? E o Rubinho também comprava essa história de segundo piloto. Teve uma vez que ele saiu com aquela cascata. Não, eu não sou piloto número 2, sou piloto 1B. Dá um tempo. Mas é óbvio que o próprio Schumacher reconheceu que foi o melhor companheiro de equipe de talvez em toda a carreira. O Rubinho deve ter sido o melhor companheiro de equipe de todo mundo que dividiu a equipe com ele na Fórmula 1. Sem dúvida. Se você perguntar pro Johnny Herbert, pro Tony Stewart, como é que chama aquela... todo mundo vai falar bem dele, porque ele é um cara diferenciado. Ele é um cara muito diferenciado. Iluminado. Se você falasse pro Luke mais jovem, o que você falaria para ele? Volta que é fria. O que eu falaria pro Luke mais jovem? Primeiro, eu faria de tudo pro Luke mais jovem não começar a fumar. Sim. Né? Mas, cara, falaria pro Luke mais jovem o que eu falo hoje, se for o caso, para qualquer pessoa mais jovem. Eu falaria pro Luke mais jovem que o Luke mais velho aprendeu e ainda não aprendeu também, mas tem impressões da vida. Não teria uma chave, assim, não teria um biscoito chinês pro cara tirar um bilhetinho de dentro e falar, o caminho é esse. Com certeza. O Rafael Santos até lembrou aqui, do campeonato de 2008, da situação do Timo Glock, que se tivesse segurado... Não, mas é outro conceito deturpado, porque se o Glock não tivesse permanecido na pista, o Glock tentou permanecer na pista com os pneus que tinha para tentar dar o pulo do gato. Por isso ele estava à frente do Hamilton. O Hamilton tinha parado, o Massa todo mundo tinha parado, o Glock não parou. Se o Glock tivesse parado, não ia estar ali para decidir. Então, o Glock estava vendidaço. Eu achei que, assim, você analisando depois, a tendência era de que o Glock não conseguisse fazer a curva da junção naquela última volta.
Ele conseguiu e ainda terminou a corrida. Mas eu entendi o sentimento do Rafael. Tanto que ele foi lá fora para fazer a ultrapassagem, aí aconteceu o que aconteceu, e tá em história, inteiramente está na história. Aliás, por falar nisso, né, Felipe Massa foi o melhor piloto dessa geração? Brasileiro? Melhor piloto. Não sei se o melhor piloto brasileiro, André. Talvez o que trabalhou melhor as oportunidades que apareceram para ele e trabalhou muito bem. Tudo que se esperava do Massa, ele entregou. Ele, Felipe Massa, entregou tudo o que a torcida, o que a equipe, o que o patrocinador, enfim, esperavam dele. Muito bem. Olha, Luke, você que me acompanha há tanto tempo, né? Desde a época da Porsche Cup, né? Se não me engano, acho que é a primeira vez que a gente começou a se falar, se não me falha a memória, você me corrija se eu estiver errado. Foi lá em meados de 2016, 2017, por aí. Eu já estava fazendo meus trampos na Rádio FT, também lá no Borussia Dortmund Brasil, e você é um cara que me elogiou no ar, sempre me deu um papel muito importante para mim. Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso e feliz demais, porque você ter um cara da referência como você, poder elogiar o meu trabalho no ar, poder falar de mim no ar, isso para mim não tem preço nenhum, que não tem dinheiro nenhum que pague na minha vida por aquilo que você me colocou de falar muito bem nas competições que você narra. Então, assim, mais do que tudo, eu queria ter trazido você há muito tempo atrás. Porque eu sou muito grato a você, assim que eu sou muito grato ao Theo, principalmente, pela humildade, pela gentileza, e principalmente por entender a minha capacidade, o que eu consigo entender e o que eu posso aprender com vocês, porque vocês, narradores, são a porta de referência para mim, porque meu sonho, eu queria muito ter narrado em estádio, ter narrado em autódromo, que é uma coisa que eu queria muito fazer, só que eu não sei como é que funciona a questão de credencial, de para cá, de para lá, a questão de ter que pedir para a Associação de Corristas Esportivos, enfim, toda essa questão toda que eu nunca tenho ideia se tem uma diferença de um evento para outro. Então, assim, para mim, assim, é algo que eu sempre sonhei na minha vida, eu ainda continuo batalhando para isso. Então, eu sou muito grato a você para falar tão bem de mim e poder ter esse gigantesco que você é. E desejo todo o sucesso do mundo, toda a capacidade do mundo. E quando você quiser também participar do Bandeira Quadriculada lá ao vivo, lá às quintas, 7 da noite, você está convidado para participar, para a gente falar de automobilismo com o Fernando, para a gente poder abordar os assuntos. E quando você quiser, a porta está aberta para você, viu? Maravilha, André. Agradeço bastante, agradeço o convite para o nosso bate-papo de hoje aqui. E assim, nessa questão que você mencionou do estádio, do autódromo, tem um caminho que é meio que obrigatório para caras que manifestam o que você manifestou agora. É ir para lá, mesmo sem atribuição. Você não tem nada que fazer no autódromo, você não tem um trabalho, talvez, lá para executar, mas esteja lá. É mais fácil ou menos difícil você alcançar o que você quer estando perto do que estando longe. Muito bem. Aí, isso é uma coisa que eu vou anotar na minha caderneta. Eu falaria isso com o Luke mais novo, para responder a tua pergunta de agora a pouco. Esteja perto. Porque, olha, realmente é uma das coisas que eu mais queria na minha vida, porque eu vou falar para vocês, eu, quando eu vejo as transmissões, sempre vejo algo fantástico do que vocês fazem, e eu sempre fico muito curioso para ver cabine, para ver como é que é as coisas, como a maneira como vocês fazem, assim, sou muito curioso para aprender, e eu busco aprender muito com vocês, e quero continuar aprendendo sempre que possível, e tanto que no Twitter, nas redes sociais, quando eu for tirar dúvida, eu vou fazer questão de tirar dúvida com vocês, porque vocês são extremamente demais. E já convido o Thiago Mendonça, se ele estiver assistindo, ou você avisar para ele aí, para ele vir participar desse programa aqui. Porque ele tem que estar aqui, tanto ele quanto o Reginaldo, que eu já fiz convite para ele lá atrás. Só que, como ele estava fazendo a questão do livro e tal, que ele pretende fazer, eu não conseguia acertar a agenda com ele. Então, eu preciso trazer esses dois, que eles são muito fundamentais também na minha infância, na minha história. E seria importante também aprender um pouco com eles também. Luke, eu te agradeço demais pela companhia. Se você quiser deixar algum recado para o público, para todo mundo, e uma dica aí para quem está começando, o que você poderia falar?
Bom, a temporada nossa vai começar na próxima semana. Não sei, de repente você chegou agora há pouco. Nós vamos ter em Interlagos as 1000 milhas, Chevrolet Absoluta, largada à meia-noite de sábado para domingo, transmissão do Band Esportes. Vou narrar e vou correr as 1000 milhas, tá? Teremos no sábado a Gold Classic, a Gold Turismo. Sigam os nossos perfis no Instagram, @Gold Classic Brasil, @Gold Turismo Brasil. O pessoal que quiser bater um papo direto comigo ali também no Instagram, @luquemonteiro.band. A temporada na Band vai ser de arrepiar, com Fórmula 1, com Fórmula 2, com Fórmula 3, com Fórmula 4, com Stock Car, com Porsche Cup, com Copa Truck, com Endurance Brasil, enfim, com o automobilismo do jeito que ele deve ser, porque, como diz o meu parceiro Sérgio Maurício, isso a Band mostra. Com certeza, com certeza. Olha, a você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. Tenham todos uma grande final de semana a todos. E continue ligado. Valeu, Brasil! Valeu!